É tão engraçado, né, ouvir todo mundo falar sobre as rotinas e tudo. Primeiro quero agradecer o Bruce pelo convite, quero agradecer todo mundo que está aqui. Eu fico bem feliz, bem honrada de passar à frente, né, essa tradição que é o Ayurveda. Vou contar brevemente a minha história assim, com o Ayurveda, que eu procurei conhecer um pouco mais de algumas coisas diferentes assim, em relação ao meu trabalho, né? Eu sou médica, sou nefrologista, e eu comecei a me incomodar muito de ver muitas pessoas doentes, né? Muita gente doente e assim, não ter opção, né? Eu não consegui ajudar de uma maneira que não fosse só tratamento mais agressivo, uma coisa. Então, assim, o Ayurveda veio preencher esse espaço, né? Na minha vida profissional, em que eu conseguia continuar fazendo o tratamento que eles precisavam, né? Eu sou nefrologista, então eu trabalho muito em hemodiálise, mas também dá um outro suporte, que é essa coisa da rotina, essa coisa da alimentação, das emoções, tudo. Então, o Ayurveda tem muito essa visão, né, holística. Eu vou falar um pouquinho mais. Então, e aí, assim, eu falo que eu fui pega, né? Eu não escolhi para mim, mas não tem como, porque a gente começa a estudar e a gente começa a se observar muito mais, né? A Nelly falou isso, a autoobservação. Ontem eu conversei bastante sobre isso com ela, porque você acaba tendo esse conhecimento, você tem acesso a tudo isso, e aí você começa a olhar, né, para você. Você começa, nossa, é isso. Eu estava me sentindo mal e às vezes a gente, pelo menos assim, né, eu como médica ainda mais, né, a gente vai procurar um remédio. E muitas vezes a gente deixar de fazer alguma coisa, algum detalhezinho. Então, eu acho que quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente aprofundar, mais a gente consegue entender algumas coisas que estão acontecendo com a gente, né? Então, eu por muitos anos, assim, depois que eu saí da casa da minha mãe, viu, mãe, a sua alimentação é muito boa, é maravilhosa, mas depois que eu saí, assim, fui fazer faculdade, e aí fui morar sozinha, e aí jantava pão de queijo. E aí, assim, você começa a se desconectar e as coisas começam a te incomodar, mas você não sabe o que é. Então, o Ayurveda me trouxe muito essa visão de que tem algumas coisas que a gente faz repetidamente e que podem não fazer bem. Então, as coisas vão se somando. Então, e mudar não é uma coisa fácil, né? Uma coisa que eu também quero deixar claro, assim, sabe? Que estamos juntos, estamos juntos. Agora na pandemia, para mim também tem sido um desafio essa questão de cozinhar. Eu moro sozinha, então às vezes eu faço uma comida e aí eu, assim, aquela quantidade grande, e aí depois eu não aguento mais comer aquilo, aí eu fico com dó de jogar fora, então é aquele dilema. Então, assim, eu acho que a alimentação são as escolhas. É a escolha que a gente tem que fazer o tempo todo, que a gente não vai deixar de comer. Então, acho que o Ayurveda, ele ensina a gente a fazer melhores escolhas. Então, tudo que eu vou falar aqui para vocês, assim, são regras, vamos dizer, mas eu quis trazer coisas que são possíveis. Então, não se obriguem. Eu acho que quando a gente começa a se obrigar, a gente cria até uma repulsa, sabe? Alguém falou, acho que foi a Celine, da atividade física, sabe? É super importante, mas você tem que sempre procurar alguma coisa que você gosta, que você se sinta bem, que aquilo faça sentido para você, né? Então, eu acho que isso do Ayurveda, esse autoconhecimento de você saber o que você precisa e o que você gosta e fazer essa conexão, né, para poder se beneficiar mesmo, sabe? Porque nada é obrigação, nada. A gente faz porque a gente quer ficar melhor, porque a gente quer, né? Quer sempre melhorar, quer sutilizar, né? O curso que a Elisa falou, eu fiz também. E várias coisas, assim, a gente no dia a dia a gente vai observando. Então, é esse autoconhecimento que eu acho que é a maior base do Ayurveda. Tá? Então, vou começar a minha apresentação. Só um pouquinho, Paulo. Eu estava conversando com a Paula, né? A gente já conversou. A ideia não é ser uma aula, né? A Paula preparou uma apresentação porque ela é dessas, mas vai ser uma coisa bem fluida, uma coisa bem tranquila, tá? Não é pretensão de ser uma aula, nada disso, não. Sim. Até, gente, se eu vou falando algumas coisas, eu fiz aqui uma apresentação só para facilitar, para vocês olharem e conseguir, porque às vezes a gente vai falando, e não dá para entender, né? Então eu coloquei aqui o que tá, né, alguma coisa e tudo, mas vocês podem interromper, não tem problema, o Bruce vai me ajudando aqui. Pode abrir
o áudio para falar, então é só para ir pontuando mesmo, mas é um bate-papo mesmo. E eu me preocupei muito assim em não trazer muitas teorias, muitas coisas assim muito de curso de formação, sabe? Eu quis trazer coisas práticas mesmo para o dia a dia, tá? Aí, Bruce, eu tinha feito a apresentação bem basiquinha assim no azulzinho, tal, mas aí como é vibrar, entendeu? Eu coloquei a sua cor, tá? A Paula falou do curso, Homenagem. gente. Eu sei que a gente está começando agora, mas a Paula deve falar no final, mas tem uma turma de formação de Ayurveda para poder começar pela Atma Vits, mas eu acho que ela deve deixar isso para o final, não vou tomar a vez nada dele. Deixa eu desligar aqui. Tem algumas coisas que eu vou falar, e tem muita gente que às vezes quer saber um pouco mais, né? E aí eu vou até pontuar isso, que tem coisas que o conhecimento do terapeuta, né, que acaba fazendo a diferença. Então, deixa eu minimizar aqui a minha câmera, porque senão... Então, gente, aí eu vou começando aqui, falar uma coisa que eu acho que a gente já falou bastante, né, que o Ayurveda, se a gente decompor essa palavra, né, Ayu significa vida, Veda significa ciência, que é o conhecimento. Então, assim, quando a gente fala o que é Ayurveda, né, como que a gente pode definir? Né? A Ayurveda se propõe a estudar tudo que está relacionado à vida. Então, se vida significar as emoções, significa o que a gente consegue perceber do mundo, o nosso corpo físico, tudo isso é objeto de estudo do Ayurveda. Só que a gente foca mais, assim, como ciência, né? A gente foca mais em promover uma longevidade, né? Promover uma vida que consiga se estender com qualidade pelo maior tempo possível, tá? Então, sem doença, sem desequilíbrio, tá? Então, ela é integral, né? Porque ela trata todas essas particularidades da vida, né? Então tem algum desequilíbrio ou alguma doença física, energética, mental, espiritual, tudo isso é levado em conta quando a gente fala do Ayurveda. Uma consulta do Ayurveda nunca é o que você está sentindo de físico só. Sempre acaba, né, não que sempre tenha ligação, mas a gente sempre investiga tudo isso porque faz parte da vida. Então, tudo que pode influenciar. Tá? Então, como ciência, né, o objetivo do Ayurveda é promover saúde, é evitar que as pessoas tenham doença, né? Então, evitar esses desequilíbrios, evitar que os desequilíbrios se prolonguem e se transformem em doença, e também trata as pessoas doentes. Então, tem muitas enfermidades que o Ayurveda trata, porque a grande diferença da medicina alopática é que o Ayurveda, primeiro ele trata bem antes da pessoa se manifestar assim, com uma doença definida, né? E ele também trata de um jeito diferente, né? O tratamento do Ayurveda, ele não é só naquele sintoma, ele trata a pessoa. Tá? Então, é um tratamento que é muito nesse sentido holístico mesmo que eu falei. E ele faz, né, o Ayurveda, ele propõe um tratamento baseado nas rotinas, como a gente falou, que é super importante. Tem um estudo do Ayurveda chamado Nidana Pariksha, que eu vou falar alguns nomes aqui, gente, só para vocês irem sabendo, assim, né, que a gente estuda essas coisas todas e tem, né, as particularidades. Então, quando a gente descobre a causa daquela doença, daquele desequilíbrio. Então, muitas vezes você descobrir o que está acontecendo e tirar aquilo resolve muitos problemas, né? Então, a rotina, ela serve para isso, né? Não serve para escravizar a gente, vamos dizer assim, não gosto dessa palavra, mas sabe, para deixar a gente ali preso numa rotina que não é possível, sabe? Mas é para a gente, às vezes, identificar aquilo ali, tem às vezes uma coisinha que está acontecendo que está afetando a minha saúde, né? Ou o meu equilíbrio. Então, a rotina serve para equilibrar, né? A alimentação também é super, é um pilar, né, do tratamento do Ayurveda. Então, porque a gente come todos os dias e isso influencia os nossos doshas. Eu vou aprofundar nisso hoje, né? Então, a nossa alimentação é ela que pontua todo o nosso dia, tudo que vai acontecer. A gente pode usar fitoterápicos também, que são as ervas, né, as plantas medicinais, né, que eles usam bastante lá.
E tem uma grande diferença, né, de você usar o fitoterápico e usar o medicamento alopático, porque ele vem da natureza. Então, assim, a gente consegue ter um aproveitamento, vamos dizer, daquelas características ali muito maior, né, do que um medicamento que foi ali sintetizado, né, muitas vezes usando alguma química, ou então a gente, sabe, tem muitos medicamentos alopáticos que eles usam só determinada substância, e o fitoterápico não, ele é uma coisa ampla, ele age, né, você acaba se misturando, vamos dizer, ali com aquele fitoterápico, então é uma interação, né, então é uma coisa que é da natureza agindo na gente, então tem essa interação. E os tratamentos externos, né, que são usados, que são aquelas oleações, que é a bianga, tem um tratamento com pós, né, para eliminar excesso de líquido, enfim, o Shirodara, que até o Wallace fez, né, com a gente lá. Então, assim, são vários tratamentos que utilizam óleo, principalmente, mas outras substâncias também, para trazer nutrição, trazer algum equilíbrio dos doshas, equilibrar a parte da nutrição, que eu falo assim, não só do nosso intestino como alimento, assim, mas nutrição dos tecidos mesmo, para construção de tecidos. E aí... Estão me ouvindo? Estamos sim. Quer dizer, pelo menos eu tô sim, Paulo. Acho que deu uma pausazinha aqui. Então, assim, para o Ayurveda, né, o Ayurveda considera que uma saúde, para a saúde, para ela estar perfeita, né, a gente precisa purificar o nosso corpo, né, isso é até uma coisa que é comum, assim, da gente ouvir, né, que existem as dietas anti-ama, né, que a gente purifica o nosso corpo, acaba purificando emoções também. Quando a gente consegue se sintonizar com a nossa natureza, né, com a natureza externa, mas principalmente interna, né, que aí é você equilibrar os doshas, né, então você vindo assim para o seu equilíbrio, você consegue ficar mais sintonizado. Quando você consegue manter condutas regulares, né, sem muitas mudanças bruscas, né, a gente pode perceber isso quando a gente, por exemplo, vai viajar para um lugar totalmente diferente, como muda, né, o nosso sono muda, a nossa alimentação muda, então a gente acaba se desequilibrando. Então a gente voltar, né, a gente ter essa regularidade ajuda a manter uma saúde melhor, né? A gente fala perfeita, assim, mas né, tem isso, tem nos textos e tudo, mas assim, é o melhor que a gente consegue. E tem a dieta, as rotinas de acordo com as estações do ano, porque tudo vai mudando, né? Então, a gente fala conduta, o dinacharya, né? Quando a gente fala que tem que raspar a língua, tem que isso, tem que aquilo, mas tem coisas que a gente pode fazer diferente. Tem estações que, assim, elas carecem de um cuidado maior do que outras. E eu vou falar um pouquinho disso também. Aqui é uma parte mais teórica, né? Assim, porque o Ayurveda ele é uma racionalidade, né? Então, o que significa isso? Ele tem começo, meio e fim, né? Por que então qualquer pessoa, isso justifica porque qualquer pessoa pode estudar o Ayurveda? Porque, assim, nem todo mundo é médico, né? Para poder entender o que o Ayurveda fala. Por isso, porque ele tem essas teorias, né? Eu vou falar um pouquinho depois da teoria do Tridosha também. E essa é uma das teorias, né? As Mahagunas, que são as principais características, principais qualidades, né? Que é a teoria até da criação, do surgimento de tudo, né? Que a gente existe aqui com uma certa constituição, né? E o Ayurveda explica isso através dessas teorias. Então, algumas pessoas já podem ter ouvido falar, né, de Sattva, Rajas e Tamas, né, que é uma coisa que na tradição védica se fala bastante disso, né, quem já estudou o yoga, quem já estudou Vedanta, né, pode ter tido acesso a essa informação, né, então tudo começa com essa consciência, vamos dizer assim, né, de que a gente tem essas três energias, né, que primeiro é um princípio.
e depois se materializa, né? Depois as coisas elas vão para o físico. Então, o Sattva representa a pureza, né? A luz, a harmonia. Então, tudo que é mais puro surge de Sattva e todos nós temos essa pureza dentro de nós, né? Mas muitas vezes a gente acaba se assim, a gente sofre influências, né? Então, quando a gente sofre a influência de muitas atividades, então a gente tem muita influência de rajas. Então, rajas é uma coisa, mas ela é necessária, né? Porque senão a gente ficaria o tempo todo só no muito puro, né? Então, a gente está aqui, né, para realmente viver, né, essa experiência, né, da vida terrena. Então, a gente tem que ter energia, tem que ter essa atividade para, né, desempenhar as funções que a gente veio fazer aqui. E tamas, que é esse princípio mais da inércia, uma coisa mais lenta, uma coisa mais escura, né? Uma escuridão maior. Então, essas três grandes qualidades, elas se juntam, formam 5 elementos, são a base, né, da criação do mundo físico. E os elementos são esses aqui que a gente sempre fala, né? Que é o éter, o ar, o fogo, a terra e a água. Né? Então, esses são os 5 grandes elementos. Tá? Vou falar um pouquinho deles para vocês entenderem o que são os doshas. Então, quando a gente combina esses elementos em pares, né? Então, eles formam esses doshas. Aí aqui, né, em cima tem o éter, que é o espaço vazio, né? Que é onde é o palco, né? O espaço para tudo acontecer. Se junta com o ar, ele forma o dosha vata. Quando o fogo e a água se juntam, né? Se fosse só o fogo sozinho, ele se queimaria muito. Então, eles se juntam com um pouquinho de água para formar o dosha pitta. E aí, quando esse elemento água se junta com a terra, ele forma o dosha kapha, né? Que é essa estrutura, é uma coisa mais sólida. Né? Então, esses são os 3 doshas, né? Que a gente sempre fala. E o importante, assim, da gente entender, não vou ficar explicando, assim, muitas coisas, porque eu quero até que eu quero provocar mais do que ficar explicando, porque, assim, é uma coisa complexa de se entender, isso que eu quero deixar claro, porque envolve muitas coisas, mas se a gente for da base e subindo, né, em conhecimento, a gente vai começando a entender. Quando a gente tem aula com os professores indianos, eles falam muito isso, que a gente tem um conhecimento que é um espiral. A gente conhece a base, aquela base que se formou, e a gente vai aumentando conforme a gente vai conseguindo digerir tudo isso, conseguindo entender, né, todos esses conceitos, e aí vai aumentando, mas isso aqui é a base. Então, é importante, né? É importante esse conhecimento. Então, os doshas, eles são esses elementos combinados, então eles são como se fosse... são características, né? Eles se juntam para dar, assim, todas as características desses elementos isoladamente em conjunto, né? Eles, quando eles se unem, eles dão uma característica a mais, né? Então, assim, uma coisa que é fria junto com outra coisa que é mais oleosa, uma coisa, sabe? Essas coisas, elas combinadas, elas vão dar uma outra característica, né? Uma outra informação a mais, né? E esse equilíbrio, ele é dinâmico. Então, todos nós temos os 3 doshas no nosso corpo, né? São os doshas físicos, né? Esses aqui. Então, a gente consegue ver, a gente consegue palpar e também movimenta as emoções, mas ele são coisas que a gente consegue ver. Então, eles são os responsáveis, né, pelo funcionamento de toda a parte fisiológica, toda a parte físico-química do nosso corpo, e eles expressam esses elementos da natureza. Então, tudo que a gente vê acontecendo na natureza, então o dosha vata, ele tem muito dessa coisa do movimento. A gente consegue ver, né, na natureza, assim, o vento, por exemplo, né, que tem um movimento, ele tem, né, ele é frio. O dosha pitta tem mais essa energia do fogo, né? Então a gente vê que ele transforma, né? O fogo, se você coloca um alimento no fogo, ele vai se transformar, ele vai mudar a característica dele. Então essa transformação do pitta. E o kapha, que é um elemento mais da terra, mais sólido. Então ele forma a estrutura. Né? Então ele vai ser responsável por manter as coisas, trazer essa estrutura, essa solidez, né? Que as coisas elas precisam ter. Né? Então vocês percebem que todos eles são importantes. A gente às vezes fica
eu escuto, né? Acho que agora não mais, assim, que a gente tem esclarecido mais, né? Assim, isso, até a gente quando estuda mais, a gente vai se dando conta, né? Que muitas vezes a gente fala assim, eu não quero CAFA, né? Eu vejo muito isso. Eu não quero ter CAFA, mas todo mundo tem. Se você não tiver CAFA na sua Constituição, você não dorme, sabe? Então, assim, todos eles em equilíbrio é importante. Então, cada um tem a sua Constituição que nasce, né? A gente nasce com uma Constituição, e ocorre um desequilíbrio ao longo da vida e é importante a gente saber essa nossa Constituição para a gente voltar para ela. Porque aqui, assim, é muito, assim, é uma coisa que eu me dei conta não faz muito tempo, que as pessoas, às vezes, com constituições iguais. Então, assim, a minha Constituição primordial é Pitta Vata. Então, e aí tem outra pessoa que também tem essa mesma Constituição, mas elas podem ser completamente diferentes. Então, assim, a porcentagem, vamos dizer assim, de cada um dos doshas é que faz cada ser único. Então, por isso que é tão importante esse autoconhecimento, essa autoobservação, porque cada um vai ter aquele elemento que está ali constituindo, ele vai se expressar e vai se comportar de uma maneira diferente das outras pessoas. Então, só para deixar mais claro aqui, né? Então, o Vata, que é o éter, o ar, então, ele tem essas características que é leve, ele é frio, tende a ser mais seco e tem esse movimento, essa mobilidade. O Pitta, que é fogo e água, que então ele tem a característica de ser leve também, mas ele é bem quente, né? Ele é o único que é quente dos dois. E é essa característica untuosa, que ele, assim, é uma coisa que dá a liga, vamos dizer assim. Ele não chega a ser pesado como capa, né? Não chega a ser uma coisa sólida, mas ele também não é totalmente etéreo, né? Então ele é o meio termo entre os dois. E o Kapha, que é a água e a terra, né? Essa união desses dois elementos, ele tem essa característica de ser mais pesado mesmo, é frio também, e é mais oleoso, então é uma coisa mais pegajosa, né? Assim, também tem essa descrição. Ele é mais lento, porque ele é mais pesado, então ele tem um movimento menor. Né? E tudo isso quando a gente fala, sempre a gente fala um comparado com o outro, né? Porque, por exemplo, o frio que a gente tem do Kapha, ele não é tão frio quanto o frio do Vata, né? Os dois são frios, mas o frio do Vata é um pouco maior, né? Que às vezes a gente fica confuso, assim, será que esse meu frio aqui é Vata ou é Kapha? Não, então tem que ver as outras características que estão juntas, mas assim, sempre mais, né? Então o Pitta, ele é untuoso, né? E o Kapha também, mas assim, o Kapha é mais, né? Ele é mais oleoso, mais pesado. Tá tudo bem até aqui, gente? Deixa eu abrir aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu vi que tem alguma coisa aqui no... Não, mas não é pergunta, não. Eu estou adorando a apresentação. Não. Foi eu que falei que estou adorando a apresentação. Estou falando que eu já estou gravando a aula, caso alguém perca algum pedaço. Joia! Só me solicitar, gente. Se quiser também eu posso mandar essas coisinhas. Então vou seguir. Eu quero. Vamos lá. Aí agora eu vou falar, assim, especificamente, né, dos doshas para a gente entender, tá? Para a gente entender, assim, como que isso, né, trazer para a gente, né, isso. Então, eu coloquei essa foto aqui, essa figurinha, né, essa ilustração, para vocês verem, assim, a diferença, né? Então, aqui, o primeiro, né, são uma mulher aqui, um homem com a característica mais vata. Então, dá para perceber que, assim, é um pouco mais... É sempre comparado, né, assim, sempre em relação aos outros, ele é bem mais fino, tá vendo? Olha, a perna é mais fina, né, tem uma ossatura mais fina, o homem também, né, é um pouco maior que a mulher, geralmente, né, assim, tem uma constituição diferente, mas ele é mais fino, né, ele é menor, então essa coisa mais, a pessoa, você olha às vezes para a pessoa, você consegue identificar, né, assim, que ela é um pouco mais fina mesmo. O dosha Pitta, né, a característica principal, assim, a característica física, ele é um pouco mais musculoso, vamos dizer assim, né, um pouco mais, os músculos são mais aparentes, tem um pouco mais de massa, né, então é um pouquinho maior, né, tanto o homem quanto a mulher, com as suas diferenças, né, o homem e a mulher que eu falo, assim, gente, é o corpo, tá, não, né, porque, assim, isso é uma coisa que é o fisiológico ali, né, pelos hormônios mesmo, tá? E aí o dosha Kapha, que é esse aqui que é um pouco mais arredondado, então tem essas diferenças, né? Tem essas diferenças
na estrutura, no quadril, olha como é um pouquinho mais largo, né? A parte muscular e tudo. Então, que tem, é arredondado, né? Dá para perceber a diferença, tá? Então, aí falando um pouquinho mais do dosha vata, né? Que essa constituição que nem eu falei, mais leve, né? É uma pessoa que parece que flutua, sabe? Quem assim, tem um vata mais... Porque normalmente, tem isso também é uma coisa importante, normalmente nós somos bidoshas, né? É muito difícil pessoa que é tridosha, que são os 3 doshas em iguais proporções. Então, normalmente a gente tem um que predomina e um segundo que fica ali junto, então a gente normalmente tem 2 características. Mas sempre, assim, não vou dizer sempre, né? Mas assim, a maioria das vezes tem um que predomina. Então a gente consegue identificar, né? Quando a gente começa a se auto-observar, a gente começa a perceber que a gente tem um pouco mais, assim, tem um ímpeto, vamos dizer, de fazer mais coisas, enfim. Eu vou falar aqui das características, vocês vão começar a pensar em vocês aí. Então, o Vata, né, ele traz essa característica de ser mais leve, né, uma constituição mais magra, com ossos mais finos. Tem muito essa secura, então a pessoa, ela sabe, né, se ela não faz nada, né, claro, ela vai saber, assim, que ela tem realmente uma secura muito maior, né, as articulações, às vezes, têm mais dores, né, mas é também uma pessoa muito ágil, faz tudo, várias coisas ao mesmo tempo. Tem esse entusiasmo, né, uma pessoa que está sempre fazendo, mas não é só fazer, assim, com um movimento, né? É atividade mesmo, a pessoa não para. Tem gente que é assim, porque tem gente que faz muita coisa, mas faz mais quietinho. O Vata não, ele faz com mais rapidez, com mais agilidade. E, assim, isso pode provocar até uma excitabilidade maior, né? Assim, esse entusiasmo muito grande. Às vezes a pessoa fica até muito, né? E nem sempre significa desequilíbrio. Às vezes é a característica mesmo da pessoa. Ela é mais, assim, né? Ela tem essa coisa de fazer mais. Pode ocorrer mais mudanças de humor. Aí, em relação à digestão, né? Pode ser mais irregular. Também não pode ser que não signifique desequilíbrio isso. Né? A pessoa que ela consegue ficar sem comer, né? Ela pode muitas vezes pular a refeição porque ela não sente muita fome, né? A fome é um pouquinho mais irregular, então tem dia que ela sente um pouco, tem dia que ela sente muito mais fome, né? É o normal dela. Muitas vezes o sono, e falar, gente, que é normal não quer dizer que tenha que ser assim sempre, mas assim, a característica da pessoa, tá? Aí o sono dela sempre, assim, é um pouco mais leve, interrompido, né? Ela pode ter mais insônia do que as outras pessoas. E ela, assim, é difícil ter rotina, então ela tem essa tendência a querer dormir cada dia num horário, que nem eu falei, não tem muita fome, então não faz todas as refeições, né? Aí eu vou falar agora, os outros vocês vão ver quais são as diferenças, assim, né? Então, quando o Vata ele agrava, né, que aí não é a constituição, é quando a pessoa fica realmente com desequilíbrio, pode transformar numa doença. Ela emagrece muito, né, tem um emagrecimento às vezes exagerado, né, que pode até levar à desnutrição, e isso deixa essa pessoa mais debilitada. Então, ela realmente, assim, fisicamente, né, ela é mais frágil, né, a gente consegue ver, assim, tem gente que, assim, é muito pequenininho, é frágil mesmo, sabe, e assim, tem uma saúde um pouco mais delicada. Qualquer coisinha, ela desequilibra. É isso o dosha vata faz, né, assim, quando ele predomina. E aí ela pode ter essas dores todas que eu falei, pode até desenvolver artrite, né? Que na verdade, são essas dores, né? É uma rigidez, uma dor, né? Quando fala artrite, fala de doença, mas assim, é para dizer isso, para dizer que é dor e secura, né? As articulações, elas ficam secas, né? Então, você sente, quando faz movimento nas articulações, você sente aquele barulho, aquela coisa. Aí a pessoa, quando está gravada, o Vata está gravado, ela sempre tem muita insônia, né? Não consegue dormir bem. Muitas vezes ela até começa a dormir, mas depois ela acaba acordando no meio da noite. Eu vou falar também dos horários, né? Que às vezes ela acorda 3 da manhã, que é o horário que começa a Vata, ela acorda. Então ela até dormiu, né? Mas ela dorme pouco. O sono ele fica intercortado. Né? Às vezes ela fala muito, né? A pessoa fala demais, então às vezes fica até incoerente quando tá muito agravado, né? Aí ela fala muito, uma verborragia que a gente chama, e aí acaba ficando confuso, acaba ficando incoerente. E em relação à digestão,
É muito comum quando tem um desequilíbrio em vata, que o abdômen ele fique distendido, né? Significa tem muito gás ali, então ela tem muita flatulência, que são gases mesmo. Às vezes o intestino ele fica muito seco, então ela fica com essa obstipação, né? Então ela não vai ao banheiro todos os dias, né? E ela tem pouca fome, né? A fome, ela come cada dia num horário porque não tem fome, não tem essa vontade de comer. Até isso. Aí do Pita, né, é uma pessoa que eu mostrei lá para vocês, né, assim, a constituição ela é um pouco, ela tem uma boa musculatura, então ela é mediana, né, não é tão arredondada quanto o Kapha, nem é tão fininha quanto o Vata, né, então é uma pessoa que tem um pouco mais de resistência, né, ela tem, isso eu tô falando da parte física, né, tem um vigor, assim, tem uma resistência maior, né, são pessoas que gostam até de fazer esportes, de aventuras até, que elas têm bastante resistência. E aí tem essa coisa, né, de andar com passos determinados. Então, a pessoa que é assim, pita, né, predominante, ela gosta, né, ela foca e vai. Então, aí é aquela pessoa que anda com determinação e que vai ao encontro, né, dos objetivos dela. Então, ela tem essa questão do empreendedorismo, gosta, né, de desafio, gosta de fazer coisas novas, né, e ir atrás, né, essa determinação para ir atrás de fazer tudo. Tem uma inteligência mais aguçada, mas, assim, é normal, não que isso signifique problema, mas ela tem uma aversão, é natural, ela é muito quente já, então, locais muito quentes, que tenham muito calor, deixam essa pessoa mais irritada, podem provocar. Também, não significa ela está desequilibrada, por isso ela tem, não, é porque ela não gosta, ela não quer estar ali, ela não tem essa preferência, vamos dizer assim. Aí aqui, né, a versão a omitir refeições é o contrário do Vata. Vocês percebem a diferença? Assim, aquela pessoa, o Pita, que se é fato, assim, se ele deixar, como ele tem uma digestão muito boa, se ele deixar de comer, ele vai ficar irritado, vai ficar com raiva, sabe? Então, assim, é um crime deixar um Pita sem conseguir comer, sem né, ter aquele horário. Então, é bem característico isso, né? Bem característico da pessoa que tem esse dosha predominante. E normalmente tem a pele mais clara, mais rosada. Isso aqui, gente, assim, são coisas que a gente tem, mas a gente tem tantas misturas e tudo que isso não é uma coisa, né, não significa que toda pessoa que tem pele clara é pita, e nem que uma pessoa que não tem a pele clara não seja com esse dosha predominante. Mas, assim, em geral, né, as pessoas com pele clara, rosada, que tenham sardas, né, então tem essa predominância. E o cabelo também é a mesma coisa. Agora, essa tendência aqui ao grisalho muito cedo, isso é um fato, assim. Quem tem o dosha pita geralmente tem o cabelo grisalho. Então, aí quando tá gravado, né? Quando o pita tá gravado. Então, aí todas as eliminações, né? Tanto nas fezes, a urina, até a característica física aqui na pele, né? Os olhos, eles ficam mais amarelados, né? Então, ela tem uma tendência a ter mais inflamações, principalmente na pele, né? A pele da pessoa que tem um desequilíbrio em pita, ela sofre bastante, né? Quando tem, né? Mas também pode ser em articulações, né? Em outros locais, essas inflamações. E ela, assim, na parte mental, ela pode ter explosões de raiva, pode querer, às vezes, dominar as situações, dominar né, no trabalho, sabe? Querer mandar em todo mundo, querer, sabe? De um jeito que é diferente daquele que é o normal, vamos dizer assim, né? Que é uma pessoa que tem foco, que é líder por natureza. Então, assim, ela quer dominar vamos dizer assim, para ser mais, para, né, para dominar mesmo, para, né, não é uma coisa saudável. E aí, quando o pita está agravado e ele afeta a digestão, ele pode aumentar a fome, às vezes a pessoa tem muita sede, sensação de queimação no estômago. Então, essa pessoa, ela sente o fogo, né? O fogo maior, ele faz isso, né? E aumenta a fome, aumenta a sede, por quê? Porque quando o fogo, né, esse elemento, ele está mais alto, ele queima. Lembra que eu falei? Ele precisa de um pouquinho de água, né? Então, tem que estar em equilíbrio. Então, quando o fogo está muito alto, ele vai queimar. E aí, a pessoa vai, né, precisar comer, vai precisar saciar, vamos dizer ali, aquele fogo, porque precisa manter, né? O fogo, ele sozinho, ele vai apagar, né? Mas ele precisa se manter com o alimento. Aí, na alimentação, a gente consegue equilibrar isso, colocando algumas coisas para melhorar, né? Assim, para não
não ficar só fogo. Doutora Paula, deixa eu só aproveitar no meio de uma fala, porque tem uma pergunta da Bárbara. Se quem tem azia, refluxo e gastrite com frequência, tem a ver com agravamento de pita? Pode ter a ver, assim, quando tem essa sensação de queimação, mas a gente sempre tem que ver, porque o refluxo, ele também pode ter um desequilíbrio de vata, porque o refluxo é o movimento do ácido clorídrico do estômago para cima, que ele deveria ir para baixo. Então, assim, tem outras coisas que a gente precisa avaliar também, não é só... Mas, assim, em geral, essa sensação de queimação no estômago é por desequilíbrio de pita, às vezes quando tem muito fogo. Mas pode ter vata também muito alto, porque às vezes tem muito... E aí, isso, para saber isso, assim, é a evolução, às vezes, que ajuda. Porque se vata estiver muito alto, vai chegar uma hora que vai ter muito vento e o vento vai apagar o fogo. Então, aí a pessoa vai, né, vai acabar tendo menos fome, então é uma evolução. Então, em geral, sim. Em geral, essa queimação, ela é o aumento do fogo. Mas pode ter vata também. A Bárbara perguntou, Bárbara responde, gente, pode mandar. Você entendeu, Bárbara? Quer perguntar mais especificamente? A Nelly está desequilibrada em todos os dois. Nelly. Oi, como é que é? A Nelly escreveu aqui que está desequilibrada em todos os doxas, cara de pau. Não pira, não pira. É uma dança. Os doxas são uma dança. Então, ó, aí vamos lá, né? O Kapha, né? Então, o Kapha é aquela pessoa que tem aquela constituição um pouco mais forte, né? Tem aquela solidez, aquela coisa mais, né, mais estruturada mesmo. É uma pessoa que tem uma grande quantidade de energia, tem bastante resistência também. Só que ela é um pouco mais lenta, então é um pouco mais leve, assim, o andar, sabe? Não é aquela coisa muito, né? Muito marcada quanto o Pitta. Então, assim, é o devagar e sempre, sabe? Assim, aquela pessoa que você olha, até, assim, é até uma característica das próprias emoções, né? Vou falar depois, assim, é uma pessoa que tem, assim, é uma tranquilidade, entendeu? Aquela calma, entendeu? Então, ela tem aquela estrutura, mas ela é calma, ela é leve, entendeu? Assim, nas emoções. Então, é uma coisa constante, uma coisa que, né, que não é aquele peso que pesa, entendeu? É uma estrutura só, né? Aquela estrutura que deixa, né, isso normal, né? Isso normal. Quando começa a pesar também, né? Aí acaba sendo desequilíbrio. Então, é uma pessoa, né, que é tranquila, que você pode, né, assim, às vezes um Pitta e um Kapha, coitadinho do Kapha, consegue ficar calmo, né, ele não demonstra, assim, sabe, e não é nem que não demonstra, mas assim, ele não sente isso, ele é mais calmo mesmo, né, ele tem essa calmaria, né, e aí a pele é um pouquinho mais fria, não tão fria quanto o Kapha, mas ele é frio, é mais macia, né, uma pele mais grossa, assim, e não tem fogo, né? Tem a terra que é mais fria, então ela é mais pálida, né? Não tem essa quentura, assim. E aí, assim, na parte, né, das emoções e tudo, é uma pessoa que tem uma boa memória, mas, assim, às vezes ela demora um pouco mais. Por ter essa constância, então, ela, às vezes demora um pouco mais, e aí fica ali, né, digerindo aquilo tudo, e aí depois ela vai saber aquilo para sempre, né? Então, a memória do Kapha é boa. E em relação ao sono, é um sono mais profundo, né? Um sono mais prolongado. A pessoa, ela deita, dorme, não tem problema com sono. Às vezes ela tem problema, quando agrava, de ter muito sono, né? Que isso é um problema, que aí dá mais letargia ainda, né? Então, mas assim, o problema não é iniciar, às vezes é não dormir tanto, né? A questão. Quando tá agravado, foi aquilo que eu falei, né? Quando a pessoa fica muito letárgica, né? Que, assim, é uma lentidão que atrapalha, né, o dia a dia, porque a gente, quando vai falar, assim, que agrava, né, é aquela coisa, assim, que tá atrapalhando, então ela precisa fazer alguma coisa, mas ela não faz, então ela tá aquele processo ali bem embotado até, né, então fica aquela coisa mais para dentro, uma coisa que a pessoa não consegue, né, dar fluência, né, para as coisas. Ela pode ser mais possessiva, né? Querer guardar mais as coisas, né? Com esse apego, então, né? E tem uma tendência maior à obesidade porque tem essa coisa emocional, uma pessoa que é muito calma, muito amorosa, mas muitas vezes ela acaba não sabendo lidar, então às vezes ela usa o alimento, né? Como ela não tem a digestão muito boa, como ela não tem
muita vontade de fazer atividade física, então ela pode ter essa tendência à obesidade, né? Então, e aí, né, tudo vai formando um ciclo, né? E por isso que dá essa tendência à obesidade. E aí, na parte da digestão, é uma digestão mais lenta, né? Então, ela fica mais lenta do que o normal. Então, às vezes, a pessoa come de manhã e não vai ter fome durante o dia inteiro. Né? Então, normalmente, o fogo digestivo, que é o que eu vou falar depois, né? O Agni, ele fica mais baixo. Né? Então, a pessoa ela tem essa lentidão para esvaziar o estômago, para fazer todo o processo. Isso pode dar náusea, né? Quando está desequilibrado, quando fica muito lento, fica com aquela náusea, né? Aquele sentimento assim de que tá ali, né? Parado, né? Tá, sabe? Não tem aquela coisa assim, você come alguma coisa e fica parado aqui no estômago. É isso, assim, essa digestão mais lenta, né? E às vezes tem uma coloração mais esbranquiçada, tanto das fezes, né? Às vezes a língua fica mais esbranquiçada, né? Então, assim, é um processo mais lento, assim, de digerir para o capa. É isso. E agora, deixa eu abrir aqui também. Eu acho, Bruce, que a gente podia fazer uma pausa. Você tinha programado pausa? Porque eu vou falar, ou quer que eu vou direto? Porque aqui é a metade da apresentação. Vamos dar uma pausinha só para o pessoal ir no banheiro, quem quiser ir no banheiro. Eu acabei passando um café para mim rapidinho aqui, mas quem quiser passar um café, pegar um café, um Tem uma chazinho. pergunta, Bruce. Tem uma pergunta aqui ou duas. Por favor, por favor. Parar aqui de... Não minha. Fizeram aqui no chat. Ah, tá, perdão. Foi nesse momento aqui que eu fui pegar o café. Estou gravadíssima, o que fazer? Camila. Calma. Primeiro, a gente quando tem, assim, muitos agravamentos, assim, a gente sempre fala, né, assim, que não dá para querer mudar tudo ao mesmo tempo, né, mas, assim, o principal dosha que desagrava e que tira todos os outros do lugar é o vata. Então, aí, assim, eu vou falar mais do mesmo, mas não tem jeito, aí é rotina, entendeu? Para colocar o vata no lugar e aos pouquinhos, e mudando uma coisa de cada vez, assim, né? Não tem... Rotina, Kamilovski, rotina. Isso ajuda muito. Roberta, eu posso estar com Pita e Kapha gravados ao mesmo tempo, eu digo? Sim, super possível. Super possível. É porque, aliás, pode estar com os três até gravados, assim. Muitas vezes acontece, assim, um desagrava o outro, né? Assim, aí está com pita muito agravado, aí vai ter que ver o que está agravado, né? Mas aí, assim, um vai aumentando o outro, né? Em relação à alimentação, né? O pita às vezes fica agravado, a pessoa tem muita fome, ela começa a comer muito, aí agrava a cafa, entendeu? Então, assim, os dois, eles podem estar ao mesmo tempo, mas um começou primeiro, né? Sempre tem um que começa, né? Sempre tem um que é a base ali, né? Então, por isso que é importante entender tudo, sabe? Falar assim, é isso. É muito difícil, né? Porque cada um tem um funcionamento. Então, assim, entender como a pessoa está comendo, entender como ela está fazendo as coisas é super importante para entender como tudo começou, né? Porque às vezes começou com alguma raiva, ou às vezes começou, sei lá, fiquei na praia tomando sol todos os dias do verão inteiro, entendeu? Aí o pita vai subir. Entendeu? Aí, tive muita raiva no meu trabalho, tô passando aqui por um momento, e aí o fogo, né? A pessoa vai ficar quente, e aí o pita vai subir, aí vai dar fome, entendeu? Uma coisa vai puxando a outra, aí a pessoa come. Então, tem muitos os motivos, assim, né? Que pode agravar. Então, às vezes, aí você vai querer só tratar o cafa, né? A pessoa fica sem comer. Aí ela começa a ficar com muita fome, aí o pita grava de novo. Então, assim, por isso que tem, entendeu? Tem que tomar cuidado, assim, com o que vai fazer, né? Com o que vai, como tratar. E essa observação constante, assim, sabe? Porque é um ciclo mesmo, né? Eles ficam em equilíbrio dinâmico mesmo. Perfeito, perfeito. Respondido, eu olhei o relógio aqui agora para poder ver aqui quanto tempo aí o relógio, 11h11. Eita. Então, assim, no relógio aqui agora, tá? Então, daqui 3 minutinhos a gente volta, só para dar um tempo de ir ao banheiro, só as sincronicidades, né, gente? Só fica atento. Né? Até já. Até.
Vamos voltando devagarzinho, gente. Deu 11h15 aqui no celular já. E é isso. Estou gravando também. Espero que eu tenha memória para poder salvar, mas fica salvo no próprio programa. Porque eu salvei tantos encontros que a memória do computador já não está lá, essas belezas. Eu tenho um monte de coisa também. E aí depois vai para o Google Drive, aí o Google Drive fica cheio. O Google Drive está cheio, exatamente. Recebi essa mensagem ultimamente. Está tudo salvo lá no Google Drive. Qualquer coisa eu deixo no computador e depois crio um outro Google Drive, uma outra conta para poder ter mais armazenamento. Ou tem a possibilidade de a gente comprar também armazenamento, mas não vê a necessidade. Tudo que eles querem, né? Que a gente fique comprando. Exatamente. Os espaços do mundo. Então tá, vou desativar meu microfone. Se alguém tiver pergunta, pode mandar aqui que eu faço a Paula. Vou tentar no momento que não interrompa demais ela, tá? Não, gente, é muito estranho falar, né, assim, pra tela, por isso que às vezes eu fico perguntando, assim, pra ver se vocês tiverem... Não, mas pode perguntar sempre que você quiser saber de alguma coisa. Se alguém tem uma pergunta, pode perguntar que eu leio pra você, tá? Beleza. Então, vamos lá. Continuando, né? Aí, assim, a gente falou dos doshas, né, das características todas. E quando a gente fala de alimentação, é muito importante a gente falar sobre digestão, né? Sobre o Agni, né? O Agni é essa força que que ajuda a gente a transformar, né? E a digerir os alimentos que a gente consegue. Eu gosto muito dessa frase, né? Que fala que é do Dr. Vasant Lad, que é um Vaidya indiano e mora nos Estados Unidos. Ele é bem respeitado. Paula, deixa eu só te interromper rapidinho, que como você está com a tela, essa tela que está um quadrado... Fica preto. Isso, mas eu não sei se você precisa dela. Aí Não. Então, beleza. Acho que aí tá... eu tinha colocado ela para o lado, mas atrapalha, né? Fica um negócio... fica uma caixa preta. Estava até em cima do nome do autor da frase, só por isso. Obrigada, Bruce, por avisar. Então, aí tem esse autor, né, que é um médico, né, indiano, e que é o Dr. Vasant Lad, que é um médico muito... Eu não, assim, nunca estive com ele, mas é uma pessoa que... Ele tem até um filme que, se alguém tiver a oportunidade de assistir, chamado O Médico Indiano. Não é um filme que é fácil de achar, assim, mas talvez no NetNow tenha. A história dele é muito bonita, assim, de entrega mesmo, sabe, para o Dharma. É uma pessoa muito interessante, assim, de se conhecer. E aí ele tem essa frase aqui, né, que um homem, ele é tão velho quanto o seu Agni. Que quer dizer, assim, que se você tem um Agni, assim, quando a gente fala de Ayurveda, né, a gente fala que é a ciência da longevidade, né, que ensina a gente a ter uma longa vida. Então, se a gente quiser ter uma vida longa, a gente tem que preocupar com o nosso Agni. É super importante. Fiz até uma live essa semana com a Anneli, a gente falou sobre isso, né? Que o Agni, ele digere, né? Tanto os alimentos quanto as nossas emoções, eu vou explicar um pouquinho melhor, e ele dá essa vivacidade, essa vontade de viver. Então, assim, o Agni é importante, às vezes até mais importante do que o que a gente come, né? Porque eles, assim, no Ayurveda tem essa máxima, né? Assim, que você é aquilo que você consegue digerir. Então, às vezes a gente fica muito preocupado com o que vai comer, mas a gente tem que... o pilar central, assim, na alimentação é o Agni. Então, ele é responsável por todo esse processo, né? Que faz a digestão desde quando a gente pensa em comer, né, até a gente realmente comer, fazer o alimento, preparar o nosso alimento. Aí, quando a gente coloca ele na boca, né? Aí a gente mastiga, ele vai se transformar e se metabolizar, né? Então, tudo isso é feito com a ação do Agni. E o Agni, a gente sempre pensa no estômago, né? A gente pensa na digestão que acontece no estômago. Mas o Agni, ele está presente em todos os nossos tecidos. São 13 tipos de Agni. Então, todos os nossos tecidos, as nossas excreções, tudo no nosso corpo tem que ter Agni para transformar. Né? Então, pegar aquele elemento, né, que a gente consumiu, que é uma coisa mais grosseira, e ele vai transformar para sutilizar, e aí o nosso corpo conseguir aproveitar para formar tecido, para formar clareza, para formar, né, para limpar, até para formar as excreções todas. Né? Então, como a gente sabe que a gente tem um bom Agni? Se a gente tem fome, é o principal deles. Né? Então, quem tem fome quer dizer o quê? Que está preparado para digerir.
Então, a fome é um indício de que você tem um bom acne. Quem não sente fome, né, e é diferente de sentir pouca fome, né, quando a gente fala das características dos doshas, assim, uma pessoa com vata tem menos fome, né, um kapha até às vezes demora um pouco mais para digerir, mas é aquilo, assim, mas tem, né, é menos do que quando comparado, né, mas tem. Então, isso é importante, assim, em algum momento a pessoa vai ter fome, vai ter vontade, né, assim, principalmente nos horários que o acne, ele tá melhor, também vou explicar isso, ele, assim, o normal é você sentir fome, mais ou menos, mas tem que ter fome, né? Então, quando a pessoa tem um bom acne, ela consegue digerir no tempo certo, né? Que também eu vou mostrar depois a rodinha lá dos horáriozinhos, né? Assim, que você faz uma refeição e dali algum tempo é o que é, assim, é o normal, vamos dizer assim, né? O que é esperado, na verdade, não é nem o normal, o que é esperado, que você já digeriu aquele alimento que você consumiu. E aí, quando a gente olha para as eliminações, também elas dão indício de como está o seu acne, né? Então, se você vai ao banheiro todos os dias para fazer cocô, se você está fazendo xixi, como que está o seu xixi, o seu suor, né? Então, todas essas são sinais, são características que vão dizer do seu acne, né? Eu vou falar um pouquinho mais também. Então, como a gente sabe, né, que a gente está com uma boa digestão? Quando a gente faz uma evacuação sem esforço de manhã, então esse é o esperado, né? Acorda, a gente já tem quando o vata ele está em equilíbrio, ele tem esse reflexo, vamos dizer assim, das fezes saírem, né? Esse é um subdosha do vata que ele tem que estar em equilíbrio, que é o apana vayu, que a gente fala. Técnica, assim, ele tem que sair de manhã, é o horário de vata e quando está em equilíbrio é o que é considerado normal. Eu sei, tem muita gente, eu inclusive, que não vou ao banheiro todos os dias de manhã, nem sempre, né? Não é uma coisa... Por quê? Porque meu vata desequilibra com muita facilidade, né? Porque esse é o que é recomendado. Tem muitos problemas? A gente vai... É para isso que serve a gente ir se observando, né? O que comeu no dia anterior, se também tem pessoas que às vezes fazem jejum muito prolongado, acaba interferindo, né? Então, o tipo de alimentação, então, tudo isso influencia, né? Tudo isso influencia, mas isso aqui é o golden, vamos dizer, o golden digestão, golden acne. Quando a pessoa depois que ela come, né, ela acaba de comer, ela fica leve, ela tem energia para fazer as coisas, ela vai trabalhar. E não é aquela coisa assim, nossa, eu preciso deitar agora para dormir. Se você está sentindo isso, é porque a sua digestão ela não está legal, né? Ou você comeu alguma coisa muito pesada, né, e você não tem capacidade para digerir aquilo. Porque assim, quem tem um bom acne consegue digerir tudo. Eles falam, tem uma brincadeira, consegue digerir até prego. Então, assim, ter um bom acne significa ficar assim, com energia, com tudo. Agora, aí tem que ver por que o seu acne não tá bom, que a gente vai falar depois também. Mas isso aqui é o normal, né? Você ficar leve, com energia e com disposição. Né? A sua mente fica clara, fica alerta depois que você come, né? Depois que você passa pelo processo da digestão, você sente fome. Então, é normal, depois de um certo tempo, você tem todo o esvaziamento gástrico, tudo normal, então você vai sentir fome, né? Então, a sua digestão tá boa, né? Então, você tem uma secreção, né? Tem a saliva, que não fica com odor, né? Quando você tem um arroto, alguma coisa assim, ou até com gases, assim, sem muito cheiro, né? Então, significa que tem uma boa digestão, porque é normal, a gente fala, né? Então, engole ar, a gente, às vezes, quando tá comendo também, né? A gente tem fica um pouco de ar ali, né? Mas tudo bem, um pouco é uma coisa, né? E até assim, quando a gente vai comer, eu vou falar disso também, a gente tem que deixar um pouquinho de ar, porque o vata, ele precisa agir ali, vamos dizer, ele precisa movimentar isso faz parte da digestão, né? O movimento do vata no nosso trato gastrointestinal para ajudar na digestão. Então, vai ter, às vezes, um pouquinho de gás ali, de ar, mas normal, sem muito odor, sem essas coisas. Aí aqui tem essa questão, né, que foi, acho que até a Laila que falou, não tem... não, acho que ela falou de de um desejo por algum tipo de comida específica, né? Que aí, às vezes, é desejo por excesso de comida ou desejo por algum tipo de comida específica, né?
tem que olhar o acne, pode ser, né? Em geral é o acne que está ou às vezes muito exacerbado ou às vezes baixo, né? Que a pessoa fica querendo comer muito, às vezes fica querendo comer certos tipos de comida. Então, um acne bom não faz isso, a pessoa fica satisfeita, ela come comida e ela fica satisfeita. E aí, quando o acne tá bom, né, a digestão tá boa, ela não tem peso, não tem mal-estar nenhum, nenhuma queimação, nada. Tudo vai funcionando nos conformes. Então, como que a gente pode... Então é isso. Como que a gente pode saber, né, que o meu acne não tá bom? É o contrário disso, né? Então, isso aqui significa ter boa digestão. Então, se eu não estiver evacuando pela manhã, se eu estiver ficando muito pesado, se minha mente ficar muito embotada, eu precisar dormir, estiver com desejo de comida, se tivesse peso, essa coisa, significa que a minha digestão, às vezes não significa que está tudo ruim, né? Que a gente acha, às vezes, tá tudo ruim. Não, às vezes é alguma coisinha que a gente está fazendo que não está legal. Então, quando acontece o contrário disso que está escrito aqui, pode significar um problema para digerir aquele alimento que você está consumindo. E aí eu vou falar depois, né, como que a gente pode fazer para melhorar, né, dependendo do problema. E aí, gente, o que eu vou falar agora, que é sobre ama, né, que é uma palavra que a gente sempre fala junto com acne, né? Quando a gente fala de digestão, a gente fala de ama, que é quando o acne não fica bom, né? Quando o acne ele não está muito bom, a gente perde essa capacidade de digerir. Então aí tem a formação de ama, né? Que é essa palavra que significa um excesso de toxinas, né? Toxina não é uma palavra muito boa para traduzir ama, porque assim é um pouco mais do que isso, né? Que é o alimento, né? Que ficou ali que não foi digerido. Mas não é só alimento, né? Que eu vou falar aqui. São assim o que não for bem digerido, o que não for transformado, que ficou aqui na gente, em algum momento, em algum local do nosso corpo, que às vezes a gente consegue sentir, isso significa a presença de ama. Então, quando a gente come algum alimento que não foi muito bem digerido, pela mastigação que não foi muito boa, quando a gente come com muita pressa, quando reduz a saliva, né? Quando a gente fica com a boca muito seca, não bebe a quantidade adequada de água, então a comida ela não, né? A digestão ela começa na boca, né? Começa a gente pensando, né, em comer, então tendo fome, né? E aí depois que você coloca na boca, ela precisa dessa saliva para se misturar. Então, quando você está sem fome, né? Quando você come e não está preparado para comer, vai formar ama, porque o seu corpo ele não está preparado para receber aquele alimento, ele não está no momento certo para comer. Então aquele alimento ele vai ficar parado ali, né? Ele vai ficar esperando chegar mais acne, mas né, é um ciclo. Aí você vai colocando cada vez mais comida e aí a quantidade vai aumentando, né? Vou falar depois também como que a gente faz isso, assim, para, né, para saber e para o que fazer, né, para não acumular tanto ama. Aí quando a gente tem também o acúmulo de malas, né, que a gente fala que são as excreções. Então, quando eu perco assim esse hábito, né, de ir ao banheiro, fazer cocô todos os dias, a urina, né, quando às vezes tem gente que não faz tanto xixi, né, o suor, tem muita gente que não transpira muito, né? Tem gente que não transpira nada, né? Então acaba acumulando, ou até às vezes porque a gente passa, né, alguma coisa na nossa pele que impede a saída do suor, a gente está colocando um fator ali que está impedindo, né, o suor de sair. Então está acumulando, então isso vai formar ama também, né? Quando a gente tem as emoções reprimidas, né, isso é muito comum, você tem alguma questão emocional, né? E você pega e vai comer. Você, às vezes, vocês já devem ter sentido isso, assim, você tá com alguma emoção, alguma coisa, né, uma raiva, alguma coisa assim, você acaba nem sentindo muita fome. Aí mesmo assim você vai lá e come. Você vai, além de ter a digestão comprometida do alimento, aquilo vai ficar, né, na sua mente e você não vai conseguir digerir também, né? Ou também, assim, às vezes não precisa nem estar associado à alimentação, só mesmo aquele monte de emoções, aquele monte de coisa, primeiro precisa digerir, né? Por isso que existe até muitos jejuns, assim, que não são só para limpeza física, né? Tem o jejum também que o Wallace fala bastante disso, né? Do jejum para
realmente, assim, você atingir, né, algum outro nível de percepção, né? Então, assim, para digerir mesmo essas coisas todas, né? E quando a gente pode formar ama também quando um dos doshas ele fica agravado. O mais óbvio, assim, é o dosha kapha, né? Porque a digestão é mais lenta. Se o dosha tiver agravado, se você tiver com essa lentidão, né, exacerbada, vai lentificar a digestão também, né? Por tabela. Então, quando o dosha kapha tiver agravado, ele vai lentificar a sua digestão. Isso pode formar ama, né? Quando o pita está em excesso, né? Que nem eu já até falei isso, assim, ele acaba queimando muito rápido. Então, isso pode formar ama, né? Pode formar esse acúmulo, né? E vata, quando tem muito ar, né? Ele vai apagar o fogo. Então, isso forma ama também, porque você não vai conseguir. A gente precisa do fogo digestivo, né? Que é o Agni, em equilíbrio. Então, ele vai apagar esse fogo e aí você não vai conseguir digerir direito. Tá? Então, como a gente faz para identificar, né, que a gente está com a presença de ama, né, dessas toxinas, tá, gente? Porque aí fica mais fácil. Mas aí vocês já entenderam que é, assim, um monte de coisa junta. Quando a gente sente um peso muito grande, olha, eu nem como tanto, mas assim, eu tô assim, me sentindo pesado. Tudo que eu como fica ruim aqui, fica parado, fica pesado, não, né? Eu sinto uma fraqueza, uma fadiga, assim, uma coisa eu não consigo, não tenho aquele ânimo para levantar da cama de manhã, tô com preguiça, sabe? Eu não consigo levantar, não consigo fazer as coisas que eu fazia antes. Eu tô salivando muito, sabe? Porque eu tô tentando aqui produzir alguma maneira para poder digerir tudo isso. Então, eu fico com muita salivação, até aquela saliva com aquele odor que eu falei, né? Então, fica aquela coisa, aquele gosto estranho na boca, muitas vezes. Anorexia, que significa ausência de fome, né? Ou, às vezes, até uma diminuição da fome. Já um comecinho, né? De um sinal de que a gente está com ama. Então, a ausência de fome, que é a anorexia, é um sinal que é muito importante, né, que diz muito, que a gente, né, assim, é muito provável que a gente esteja com ama. Quando tem, né, flatulência em excesso de gases, né, aquela distensão no abdômen, quando o intestino ele fica mais constipado, fica mais seco. A língua, né, por isso que é tão importante a gente observar a língua de manhã cedo, né, e raspar a língua, porque a gente percebe, né, às vezes a gente comeu alguma coisa no dia anterior que foi um pouquinho além, ou então alguma coisa muito pesada, no dia seguinte, podem reparar, a língua ela fica mais espessa, né? Ela fica aquela camada branca mais pegajosa, né? Uma coisa mais acentuada, porque é normal ter uma pequena camada, todo mundo tem, que é o processo da digestão que a gente faz à noite. Mas quando ela fica muito espessa, né? Fica pegajosa, com mau hálito, aí isso, né? É um sinal de que a gente está com ama. Paula, tem uma perguntinha aqui que tem a ver com o tema. Tá. Bárbara, episódios de compulsão alimentar tem alguma relação com o Agni quando não está bom? Sim, tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Quando a gente não consegue digerir bem, né? A gente às vezes fica com desejo por algum tipo de comida específica, assim. Então, quando tá tudo equilibrado, né? Quando a gente tá comendo, né? E compulsão também tem muito a ver. A Érica que tá aqui, que é Nutri, ela deve ver bastante isso, assim, com muita comida industrializada, né? Com essas coisas que não são comida de verdade, assim, né? Então, que tem toda a parte neuroendócrina que acaba influenciando, então tem muito a ver. Mas na visão do Ayurveda, quando a digestão não tá boa, né? Quando a gente não tá comendo de acordo com os nossos doshas, quando a gente tá comendo muito, assim, em horários que não estão de acordo com o Agni, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, sim. Com a formação de ama, principalmente, né? Porque quando tem baixo, eles são inversamente proporcionais, como a Nelly me falou outro dia, que a gente estava na live, e é exatamente isso. O Agni, quando ele tá bom, você tem pouca ama, né? Quando tem muita ama, o Agni ele fica baixo. É um binômio mesmo, sabe? Falar de Agni sem falar de ama né, assim, a gente não consegue entender. Então, ter um bom Agni significa ter pouca ama, pouco ama. Então, muito provável que compulsão por alimentos, sim, é baixo Agni. Muito frequentemente. Respondido, é isso? Piscando aqui mais alguma coisa, eu não consigo ver.
Não, não, sim. Eu que tô mandando, porque eu queria saber da Érica, você está falando que ela é nutri voltada para essa pegada ayurvédica? Sim, a Érica fez a formação junto com as meninas, com a Laila, com a Nelly. Maravilhoso. Sempre Isso, procurei. Érica, depois eu vou entrar em contato com você. sim. Mas aí, de pergunta é isso. Acho que respondeu, né, Tá. Bárbara? Pessoal, só falando, a questão da compulsividade que a Paula falou tem muita ligação com o desequilíbrio de Vata, né? A questão da ansiedade. Mas aí tem que Também. analisar como um todo, né, Paula? Sim. Porque tem muito a ver Sim. com Pita também. É, Essa, falando dos doshas, sim, né? Mas assim, como ela perguntou do é, Agni, assim, tem tudo a ver com essa coisa da digestão. É que são, é, igual eu respondi a outra pergunta, assim, são várias coisas, né, que a gente analisa. Por isso que são, vai fazer, assim, uma análise, né, pelo Ayurveda, vários fatores, assim. É porque eu não tinha muito tempo para falar aqui da influência dos doshas no Agni, né? é. Especificamente, assim, que é uma coisa que é bem importante que a gente olha, né? Mas, assim, é, é, tem tudo a ver, assim, o dosha Vata. Ou Pita também, né? Porque é isso. Aí depende da pessoa. Depende da pessoa. O que Depende, tá tem que acontecendo, analisar entendeu? tudo. É. Tudo. Mas tem muito, muito a ver com o mental, né? Com o Vata. Muito com o Sim, mental. sim. Tudo a ver. Por isso que a Ayurveda é muito individual, né? Não tem coisas que, né, dá para abordar, mas ela é fundamental. Exatamente. Porque cada pessoa é uma pessoa, funciona de um jeito, né? E até assim, essa apresentação que eu tô fazendo, assim, é uma partezinha, assim, sabe? Tem muito mais. Eu não vou nem falar dos sabores, eu não vou nem falar, né? Porque, assim, aí é um conhecimento que a gente vai aprofundando, igual eu falei, né? Aí você compreende aqui uma parte e depois vai para outra, então as coisas elas vão, né? Uma construção mesmo, né? Do raciocínio, assim, né? Não é de uma vez. É isso. Deixa eu voltar aqui, então. É isso, então, da formação de ama, né? Acho que eu falei tudo. Questão do resfriado, né? Febres frequentes pode acontecer, né? Porque aí, o que acontece? Quando o Agni não está muito bom, né? Ele começa a desequilibrar os doshas, que é isso que a Erika estava falando. E aí, quando você tem ali a ama, né? Que ela está, às vezes, confinada ali no trato gastrointestinal. Vamos traduzir assim, que é mais fácil, né? Para entender. Então, ela está ali no local dela, não foi digerido o alimento, mas às vezes ela pode invadir os doshas, né? Então, ela pode invadir os tecidos. Então, ela começa a se movimentar. Então, quando ama tá no local dela, né, que é o local da digestão, né, que ela não foi digerido, né, foi o alimento ali que não foi digerido, aí você consegue controlar melhor. Mas ela pode acontecer dela invadir os tecidos, né? E aí a pessoa vai ter um desequilíbrio dos doshas junto. Então aí essa questão do resfriado, de febre, né, que é desequilíbrio dos outros doshas, né, principalmente de vata, né, com a saúde que fica mais debilitada, pode aumentar a pita. Aí tem essa, né, síndrome da fadiga crônica, que é uma coisa que é da medicina alopática, mas é geralmente isso que acontece, assim, essa falta de ânimo, essa falta de vigor e vivacidade para fazer as coisas do dia a dia. É isso. Agora aqui eu vou falar um pouquinho para vocês, né, como ter um bom Agni, né? O que a gente pode fazer para manter o nosso Agni em bom funcionamento, né? Para a gente conseguir digerir bem, para a gente fazer as melhores escolhas para conseguir ter um Agni bom. Então, aquilo que eu já tinha até começado a falar, né? Que é um equilíbrio, né? Com o seu dosha, com a sua natureza, né? E um equilíbrio também com os doshas de acordo com o nosso dia, né? Então, nosso dia, eu coloquei um reloginho aqui, que ele é super didático, assim, dá pra gente entender. Ele tem ao longo do dia, ao longo das estações, ao longo, né, da nossa vida até, os doshas eles fazem uma influência, né, no nosso corpo, no nosso desenvolvimento. Então, uma criança, por exemplo, né, na nossa vida como um todo, uma criança, por exemplo, ela tem muita influência do dosha kapha, que ela precisa dessa construção, ela está num momento ali de crescer, né? Depois, na adolescência, até mais ou menos a idade adulta, a pessoa ela tem influência do dosha pitta, né? Porque ela está transformando, ela vai mudar, né, muito a parte física, vai mudar muito a parte hormonal, vai sofrer muitas transformações, vai ter filho ou não, mas assim, ela
tem a possibilidade de ter filho, né? Então, assim, são essas as transformações. Até o momento que chega por volta dos 60 anos, mais ou menos, 70, ela começa a entrar numa fase mais vata, que ela começa a ter mais uma secura, né? Isso é o que acontece, né? Em geral, independente do seu dosha, né? E aí no dia, nas estações também eu vou falar depois, mas no nosso dia, os doshas eles também influenciam, né? Dependendo do horário. Então, por isso que a gente fala para acordar cedo, né? Que mantém o dosha vata em equilíbrio. Ó. Então, o nascer do sol, né? Aqui às 9 horas aqui, vamos falar. No relógio nosso, né, normal. É o nascer do sol. Então, 6 horas da manhã, mais ou menos, né? Que depende do nascer do sol, depende de várias, da posição geográfica, né, da Terra, né, em relação ao sol e tudo. Mas, em geral, esse é o horário que começa a diminuir a influência de vata, né? Então, por que a gente tem que acordar até esse horário aqui? Porque aí a gente não vai ficar... Porque aí o próximo horário é kapha. Aí a gente não fica tão letárgico, né? Então, aqui, ó, nesse horário é bom a gente fazer meditação, que é um horário que é para acalmar a nossa mente, fazer algum tipo de exercício físico mais leve, né, para, né, começar a aquecer, né? É o momento de acordar, é o momento de fazer as nossas eliminações. Tudo isso acaba colocando o dosha vata em equilíbrio, né? Fazer movimentos, essas coisas todas, mas de uma forma regulada, né? Uma forma equilibrada. Não sair correndo, né? Correr esse horário aqui não é uma boa, né? Então, mas deixar tudo em equilíbrio, você ir acordando e trazer o movimento, trazer esse entusiasmo, trazer esse vigor que o dosha vata traz para nossa vida. Aí depois, a partir mais ou menos das 6 da manhã até as 10, tem a influência do dosha kapha, né? Então, se a pessoa tiver fome, ela come nesse horário, né? Um café da manhã leve, e é hora de fazer, né? Fazer algum tipo de atividade, de trabalhar, é o momento que você está mais amoroso, então é uma hora de se relacionar com as pessoas, né? Aí vai chegando entre 10 e até mais ou menos 2 da tarde, a gente tem a influência do dosha pitta, né? Um horário que o sol, ele começa a ficar mais forte, né? Então, tem calor lá fora e a gente, né, começa também a ter o calor maior dentro da gente. Então, essa aqui é o melhor horário, entre 10 e 2 da tarde, para fazer uma refeição, a sua principal refeição, né? Então, é a hora de você comer, né? Fazer a sua refeição. E aí, se você tiver que fazer algum trabalho que te exige um pouco mais de desafio, né? Que nem está escrito aqui. Então, fazer alguma coisa mais que precise de concentração, de fazer alguma coisa mais que você precise movimentar a sua inteligência, né? Que você precise pensar mais. Esse é um horário que é bom de se fazer. Aí depois, mais tarde, das 2 até mais ou menos às 6 da tarde, tem essa influência do dosha vata, também é um horário que é interessante se exercitar, nunca logo depois de comer, claro, mas assim, até às 6 da tarde é um horário que é bom para se exercitar, né, fazer coisas, né, fazer algum tipo de atividade que exija, assim, a sua criatividade, né, um horário que é bom para fazer isso. Aí, a partir de 6 da tarde até mais ou menos às 10 da noite é o horário kapha, né, o horário que é para fazer, normalmente a gente faz um jantar, né? Mas tem que ser leve, porque tem essa influência, né, do dosha kapha, e é um horário para estar com a família, de relaxar, de fazer alguma coisa mais prazerosa. E aí, assim, é um horário que é o melhor antes das 10, para a gente começar a se preparar para dormir. Muitas pessoas têm problema para dormir porque querem deitar nesse horário aqui, né? Aí aí começa a pensar muito, né? Tá vendo o texto aqui, ó, que é para processar e metabolizar os alimentos e os pensamentos do dia. Aí a pessoa começa a pensar demais e querer resolver os problemas nesse horário. Ela não vai dormir. Não consegue, né? Não vai conseguir parar de pensar para entrar no sono. Então, antes das 10, a gente já tem que estar deitado, já apagar as luzes, já estar preparado para 10 horas já estar dormindo. Isso é o ideal, que é o recomendado pelo Ayurveda por isso. Se a gente entra nesse looping aqui de pensamentos, a gente vai demorar mais para dormir, às vezes vai ter mais dificuldade, né? E aí, mais ou menos até as 2 da manhã, e depois das 2 da manhã até as 6, né, que é o vata, que aí foi o que eu falei, quando o vata tá agravado, a gente até às vezes consegue dormir, né? Você deita na cama, às vezes até dorme, mas aí você acorda 3 da manhã. Então, é um indício de que tem um agravamento de vata. Tá? Então,
essa tabelinha aqui é super legal, eu gosto dela porque mostra tudo isso. E aí, essa questão da rotina, quando a gente lembra dessa tabelinha, a gente consegue ir se alinhando, entendeu? Porque aí você lembra o porquê. Acho que ter a rotina é interessante quando você sabe o que vai te trazer ali de benefício. Porque senão, eu estou fazendo aqui uma coisa chata que eu detesto fazer exercício físico. E aí, para que eu vou fazer? Aí você olha para a tabelinha aqui e vê, né, que é para você ficar mais quentinho, né, para você se aquecer aqui nesse horário de vata, que isso vai te manter mais equilibrado com tudo, né? Então, por que eu tenho que comer mais leve à noite, né? Tenho que fazer um jantar mais leve, porque eu estou num horário mais cafa, né? E isso pode atrapalhar meu sono lá depois, né? Então, não, eu quero ficar dormindo, eu quero ficar assistindo o filme até 11 horas da noite. Mas se você vai depois assistir filme, então à noite é assim, uma das coisas que mais deixa a gente, porque a gente fica pensando depois no filme, fica lembrando, sabe? Então é muito ruim. Paula, uma pergunta Pode aqui falar. de uma estudante um pouco confusa agora. Na verdade, a Dandara pergunta, né? Faço faculdade à noite, chego em casa às 11 da noite, né? Às 23 horas. O que fazer para equilibrar, já que não posso mudar essa realidade acadêmica? Pelo menos nos próximos 3 anos. Uhum. Mudar em relação ao quê? O que ela quer? Eu acho que deve ser com relação ao horário. O que seria, Dandara? Dá para especificar? Se você quiser até liberar o microfone para poder, talvez, especificar melhor. Ah, certo. É sobre. Você citou agora, Paula, que o ideal é que durma antes das 10. E eu sinto que realmente, quando eu chego em casa, eu demoro muito para dormir, porque além de estar adrenalizada do dia, né, ter chegado e tal, então eu só consigo dormir lá para meia-noite e meia, 1 hora da manhã. Então eu gostaria de saber se tem se tem algo que eu possa alterar na comida para que eu diminua esse tempo de adrenalina, vamos dizer assim, já que eu não... Mas aí você come quando você chega em casa. Não, eu não sinto fome. À noite eu não sinto fome. Mas aí você não come nada. Não, não. A minha última refeição, geralmente, quando eu tô na faculdade, é, sei lá, às 5h, 5h30 no máximo. Passou de 7 horas da noite, eu já não sinto mais fome. Tá. Como Porque no aí, outro assim, se você ainda chegasse em casa e fosse comer, aí era isso que eu ia te falar, para não fazer isso. Agora, assim, se é uma coisa que você não pode mudar, assim, você vai se adaptando, né? Mantém a sua rotina, principalmente da manhã, de acordar cedo. Você não vai conseguir acordar tão cedo, né? Porque você vai, enfim, né? Vai dormir mais tarde, você vai querer dormir mais cedo. Talvez fazer um ritualzinho antes de dormir, tomar um chá calmante, alguma coisa assim. Aí precisaria ver, né? Todas as outras questões, mas assim, ritual da noite, né? Com alguma coisa que acalme, fazer uma rotina de meditação, né? Então, tomar alguma coisa quentinha, né? Para O ficar. óleo de coco quente no pé, que eu passei a usar O esses óleo de dias e começou a coco melhorar nos muito pés. isso. Nossa. Obrigada. Exatamente. Obrigada. Exatamente. Aí, assim, você vai fazendo o que é possível, né? Porque, assim, não vai ser tudo que vai dar para fazer, né? Aquilo ali que nem eu falei, é o ideal. Aquilo ali é o que tá, né? Que o Ayurveda preconiza como o ideal, mas a nossa vida é real, né? A gente tem que ir lidando com todas essas coisas. Então, à noite, né? Talvez você fazer esse, né? Tentar fazer esse ritualzinho, assim, eu acho que pode ajudar. Tenta para ver. É isso. Mais alguma? Acho que não, né? Não tem mais pergunta agora. Só a Bárbara que comentou, quando como algo pesado e muito tarde, eu durmo muito mal, tenho muitos pesadelos. Não, com certeza. Comer coisa pesada e ainda comer muito tarde são duas coisas, porque tá nesse horário, vocês entenderam? Assim, que é o horário que, assim, já normalmente você tem um peso maior, né? Que o Kapha, ele traz esse peso, então tem que ser uma coisa mais leve mesmo, né? Aí é isso, né? Então, essa harmonia, né, com essas leis aqui da natureza e com a nossa própria natureza, né? Então, a gente vai se ajustando aos poucos para chegar nisso aqui, mas às vezes a gente não está nesse momento aqui de fazer e, enfim, a gente vive na sociedade, a gente tem, né, tem a família, tem todos os horários, né, de todas as pessoas. Às vezes é difícil mesmo, mas é fazer o possível, né? Fazer o que é possível.
Aí equilibrar também, assim, um bom Agni, né? A gente consegue equilibrando a dieta de acordo com as estações, né? Que a gente consegue perceber isso, né? Quando tem um dia que está um pouco mais frio, um pouco mais, um vento um pouco maior, a gente consegue perceber que a gente precisa de uma coisa mais quentinha, mais molhadinha, né? E, assim, é essa sintonia que a gente tem que começar a criar, né? Para ver as nossas necessidades, para ver o que a gente está precisando ali no momento. Então, falando nisso, deixa eu... Falando nisso, assim, né, uma coisa que eu acho que é super importante, eu não quero me alongar muito nisso, porque senão acaba ficando muita coisa, né, mas assim, é só para trazer, né, sem muitas regras, mas assim, para trazer vocês para prestarem atenção, né, porque também, assim, as estações, elas não são todas muito certinhas, né? Eu coloquei aqui de acordo com as estações, mas a gente tem que aprender a olhar o que está acontecendo, né? Quando a gente fala de fazer a rotina com as estações, muitas vezes é fazer um preparo para as estações que vão chegando, né? Eu vou falar sobre isso. Então, a gente está agora no final do inverno. Então, é importante, né? A gente está sofrendo, assim, quando tem mudança de estação, né? Então, final de verão, final de inverno, sempre tem, assim, muito vento, né? Então, é um momento que as estações, elas começam para passar de uma estação para outra, começa a ter essa transformação e é o vento que faz isso. Então, é importante a gente cuidar de vata nesse momento, né? Então, como a gente, no final do inverno, a gente precisa, assim, a gente já se alimentou bem, tudo, então é importante manter essa alimentação um pouco mais nutridora, né? Para não desequilibrar muito o dosha vata, né? Não ficar a gente não ficar muito fraco, de acordo com o nosso Agni, né? Então, uma quantidade adequada, né? Para a gente não ficar com excesso, mas também não pode faltar. E o exercício físico é importante, que é aquela coisa, né? Quando a gente fala de alimentação, a gente sempre é tudo interligado. Então, o exercício físico, ele ajuda a manter o nosso Agni bom, que no inverno o nosso Agni ele fica bom. O exercício físico, ele mantém a gente aquecido e ajuda a manter um bom Agni. Então, é importante, é uma época boa que a gente está agora para fazer alguma coisa. Apesar de que está frio e a gente fica com um pouquinho mais de preguiça, mas assim, alguma coisa, né, é importante fazer, algum movimento, né? E aí agora a gente indo, né, em direção à primavera, a primavera é uma estação que é característica, tem uma característica muito de umidade, né? Que a gente está preparando para chegar ao verão, né? Então, essa umidade, ela aumenta o dosha kapha, né? E é fria, porque a gente está sentindo a influência do vento, né? E do frio do inverno. Então, ainda é uma estação que não é tão quente quanto o verão. Ela ainda é fria. Então, é importante controlar o dosha kapha nesse momento, né, da primavera. Então, não comer alimentos muito gordurosos, muito doce, muitos laticínios, né? Os laticínios, leite, queijo, eles são muito frios. Então, é mais difícil para digerir. Então, é controlar o dosha kapha. E aí também é uma recomendação, né, para controlar o dosha kapha, é você evitar dormir durante o dia, que isso vai aumentar a sua lentidão, vai aumentar essa letargia, né? Esse predomínio desse dosha, né? Aí, quando chega o verão, né? O verão é uma estação mais quente, a gente tem muito calor fora, mas aí a gente tem muito também, o nosso Agni diminui muito, né? Então, a gente não tem esse calor muito dentro da gente, porque lá do inverno, né? O Agni estava muito bom, e aí a gente foi perdendo o Agni ao longo do tempo. Então, no verão, a gente vai se abastecer, é um momento que a gente abastece o nosso corpo de Agni, mas ele está baixo, né? Mais baixo do que no inverno. Por quê? Porque a gente tem que preparar isso no verão para quando a gente for chegar no inverno, nosso corpo está cheio de Agni. Então, nesse momento, não é o momento de comer coisas muita comida que seja muito pesada, né? Até coloquei aqui gorduroso, mas um gorduroso que não seja pesado, tipo uma fruta mais gordurosa, coco, né? Pode ver, assim, a estação, né? A água de coco, que é um alimento gorduroso, mas não é óleo, né? Então, assim, a gente precisa da nutrição, mas alguma coisa mais, porque a gente pode ter, nesse momento, o pita pode aumentar muito, dependendo da região. Se for muito quente, ele pode aumentar de uma vez. E o vata também, né? Porque o vata, no verão, como queima muito, né? Como a gente queima muito, igual aquilo que eu falei, acaba apagando o fogo. Então, esses são os dois doshas que acabam desequilibrando.
principalmente o pita, mas o vata também. Então, dá preferência para esse tipo de alimento mais leve, né, mais doce, mais nutridor. Opa. E aí, assim, essa coisa de evitar o vinho, evitar álcool, por causa do dosha pita, né, que acaba aumentando muito, acaba ficando muito quente. Fazer exercício mais leve para não se extenuar muito. Aí no final do verão, que é um pouco mais chuvoso, que também é essa mudança de estação, né? A mudança do inverno para a primavera é mais vento, e o final do verão para o outono é um pouco mais chuva na maioria, né, dos lugares. Que aí, de novo, é importante observar, né, o lugar que você está, como que isso funciona. Então, nos lugares que ele tende a ser mais chuvoso, pode acumular o dosha kapha. Então, é importante uma alimentação mais quentinha, mais seca, né? Seca, assim, não tão untuosa, né? Não significa que seja seco, tipo farinha, né? Mas, assim, é uma coisa mais untuosa, com uma oleosidade um pouquinho maior. E aí, no outono, né, tem essa questão do vata, né, que aumenta muito por causa, né, do frio que começa a se instalar. Então, é importante evitar muito café, muito essa parte mais mental no outono, e no inverno acaba acontecendo um pouco mais, né, porque é muito vento. E aí, no inverno, igual eu falei, né, uma alimentação que é mais nutridora, a gente normalmente tem um pouquinho mais de fome mesmo, né? E aí vai querer comer um pouquinho mais, mas tem Agni bom, então uma alimentação mais quentinha, mais oleosa, a gente dá conta de digerir. E aí evitar alimentos crus, evitar alimentos frios, principalmente nessa época, porque acaba esfriando muito o nosso corpo, né? E a gente precisa manter ele mais quentinho. Apesar de ter um bom Agni, é importante manter ele mais quentinho. E aí, então, quando a gente tiver com ama, o que a gente pode fazer, né? Tem muitos chás, muitas decocções, infusões, né, que são boas para ajudar na digestão. Tem uma, até que eu vou colocar aqui uma receitinha, que é tridosha. Mas é sempre importante a gente contar com a ajuda, de um terapeuta, sabe, para isso, porque são muitas as opções, ou até também com sabedoria, né, popular, nada impede da gente, né, estudar um pouquinho isso para saber, mas assim, eu gosto muito de usar gengibre, chá de gengibre, me ajuda muito. Tem gente que acha que esquenta demais, então é importante fazer o teste, né? Então tem muitas receitinhas assim, né? A canela também ajuda na digestão, cardamomo também, então é sempre bom, né? A gente é um hábito, né? Consumir chá, consumir essas decocções, infusões para ajudar, né? No processo da digestão. Quando a gente usa o chá depois da refeição, ele tem essa função, né, de diminuir ama, né, de ajudar na digestão dos alimentos. Então, é um hábito que é legal de fazer. E aí eu coloquei aqui duas coisas que, assim, eu não estou recomendando, mas, assim, são coisas que dá para a gente fazer. Jejum, assim, o que dá para a gente fazer, né? O que vocês podem fazer? O jejum no sentido de comer quando tiver fome. Né? Se você fizer isso, se você conseguir se observar, né, e não comer no momento que você não esteja se sentindo bem para comer, preparado, isso vai diminuir muito a quantidade de ama que você vai formar. Quando a pessoa está com muito ama, aí é importante fazer realmente um programa para desintoxicar, vamos dizer assim, para poder, né, compreender e conseguir fazer isso da melhor forma. Porque o que acontece? O jejum, dependendo do dosha, por exemplo, uma pessoa que tem o dosha vata predominante, mas está com um excesso de ama, é uma pessoa que não vai tolerar, né, fazer um jejum muito prolongado. Então, não é uma coisa que eu consigo falar aqui, faça jejum de 1 dia, 2 dias. Né? Eu coloquei o jejum aqui no sentido disso, de comer quando tiver com fome. Tá? E aí, algum jejum, alguma coisa terapêutica, com a ajuda de um terapeuta, com a ajuda de uma nutricionista, ou um nutricionista, né, para poder te orientar da melhor maneira. Né? E eu coloquei também aqui a monodieta, que é uma coisa do Ayurveda, que isso é uma recomendação, assim, que eles falam, né, que isso é uma indicação que eles fazem para todo mundo, pelo menos uma vez por semana, mesmo quem esteja equilibrado, para evitar que você tenha ama. Então, aí você faz uma monodieta, que significa comer a mesma coisa o dia inteiro. Muita gente faz com khichdi, né, que é um prato, que é arroz com algum grão, né, lentilha ou o feijãozinho que tem lá na Índia, que é o feijãozinho verde, que é o mung, que agora tem bastante aqui para vender, que ele é muito fácil de digerir. Então, a ideia é
ajudar a nossa digestão, né? Assim, facilitar a nossa digestão para não acumular ama. Então, é uma maneira, assim, da gente, né? Uma prática, assim, para a gente colocar no nosso dia a dia para evitar o acúmulo de ama. E eles recomendam que se faça isso uma vez por semana, se você conseguir, tá? Aí eu coloquei aqui essa receitinha, que é até uma receitinha bem conhecida, né? O cominho é uma erva que a gente não tem muito hábito, né, de consumir, mas ele é muito bom ele facilita muito a digestão, né? Então isso aqui é uma coisa legal para se fazer, para ter em casa, num potinho, né? Então coloca partes iguais de semente de cominho, semente de coentro, semente de funcho, que é a erva doce, né? E aí são partes iguais. Se você quiser fazer uma quantidade maior, coloca, sei lá, uma xicrinha de café, né? Uma de cada. E aí aquece, né? Coloca numa panela antiaderente, aquece até exalar o aroma, né? Dessas ervas que vai ficar. Desliga, quando esfriar, você coloca num potinho de vidro. E aí faz um chazinho com essa mistura, né? Pode ser aquele chazinho que é depois, né? Da alimentação, depois da refeição, para ajudar na digestão. Ele é muito bom. Você ferve um pouquinho de água e coloca uma colher de sopa. E aí esse chazinho pode ajudar a digerir bem. Ou outros também, né? Aqui é só uma sugestão. E tem também uma coisa que é a masala, né? Que é uma coisa que é super legal, né? Do Ayurveda, que é uma mistura. Masala é uma mistura de ervas, né? Mistura de especiarias, né? Então, assim, a alimentação para o Ayurveda é muito baseada nisso. Eu vou falar ainda umas regrinhas, vamos dizer assim, mas, né, que já estou acabando, mas tem algumas regrinhas assim. Então, temperar o prato ajuda a digerir, né? Ajuda nessa digestão, né? Então, colocar também uma colher de sopa, né? Ou a quantidade que quiser, mas aí a mesma quantidade, né? De cominho em pó e gengibre em pó. Aí eu coloquei aqui uma quantidade um pouquinho menor de cardamomo, né? Cardamomo é uma erva, assim, uma especiaria super comum lá na Índia. A gente não tem muito hábito, né? Mas é muito legal se vocês encontrarem, até deixar na bolsa as bagas de cardamomo. Ele vem é tipo uma bagazinha com uma sementinha dentro. E você abre essa sementinha e come depois mastiga, né, essa sementinha depois de comer. Então, ajuda muito na digestão. Ele é um ótimo digestivo, né? Um pozinho muito, muito bom. Aí, para fazer a masala, você pode escolher a especiaria que você quiser. Lá ela faz até ela faz no pilão, né? Também é muito legal. Você compra o cominho, por exemplo, na semente, e aí pila ele. Mas dá para comprar em pó, né? Na Vila Rupinha, aqui em Vitória vende, nessas lojas de produto natural, que é só uma sugestão. Então, o jeito de fazer é assim, você pega todos os pós, coloca na frigideira, deixa ele aquecer, e aí quando exalar também o aroma, você deixa esfriar e coloca num potinho, né? E aí usa para temperar, ou para fazer, para preparar os alimentos, ou depois por cima da comida. Também é muito bom, ajuda muito a digerir. Então aí agora fica a dúvida, né? A gente fica falando tanto de problemas, né? Ai, que o meu acne não tá bom, tudo. E o que eu faço? Como eu vou fazer, né, para escolher, né? Então, aqui tem algumas regras, né? Alguns fundamentos, eu prefiro falar, como a gente faz para escolher os alimentos, né? Diante desse monte de informações, desse monte de coisa, né? Então, a gente sempre tem que olhar os nossos alimentos e saber, assim, que tudo que a gente vai escolher tem que, primeiro, ser da nossa preferência, né? E também a gente tem que sentir os efeitos dele no nosso corpo, né? Por que eu tô falando isso? Porque aí fica mais fácil, as coisas elas ficam mais fáceis de se escolher, né? Então, antes da gente ficar pensando em dosha, antes da gente ficar pensando nisso tudo, assim, a gente tem que pensar que a gente tem comida, né? A gente tem comida disponível. E sempre levar em consideração essa natureza, né? Dessa alimentação um pouco mais leve, menos industrializada. Se a gente já conseguir fazer isso, já tá bom, né? Já tá muito bom, né? Então, assim, pro Ayurveda, a gente sempre tem que olhar a natureza desses alimentos. Então, sempre a gente tem que escolher, de acordo com as características, né? Com as qualidades, um alimento um pouco mais leve, que a nossa digestão seja mais facilitada. Então, a natureza desse alimento mais leve, não tão pesado, é importante, né? E aí que entra, né? Às vezes tem até uma
um equívoco, assim, de pensar que o Ayurveda recomenda uma dieta vegetariana. Não é que recomenda uma dieta vegetariana, mas a dieta vegetariana, ela é, por natureza, mais leve. Então, assim, comer uma quantidade menor de carne, não é que você, assim, quem não queira, né? Mas quem tem, por gosto, né, a vontade de comer uma alimentação com carne, dá uma preferência de comer menos, né, uma quantidade menor, né, dá preferência pelas frutas, legumes, né, o arroz, que é apesar de ser um alimento mais pesado, ele é menos do que a carne, né? Então, assim, arroz, feijão, né? Então, essa alimentação um pouquinho mais leve em pessoas que não têm desequilíbrio, claro, é a preferência, tá? Aí, assim, outra coisa que é importante, né? Como preparar, né? Então, todo o processo de cozimento, né? O uso de temperos, tudo isso é super importante. Então, quando você coloca, por exemplo, um alimento em fritura, por imersão, ele é muito pior do que um alimento que você vai cozinhar ali na panela. Então, essa escolha, né? É sempre melhor, né? Tem alguns momentos que é importante você cozinhar, né? Como eu falei, no verão, né, e no finalzinho do inverno, é bom você evitar comer coisas cruas, porque o seu acne, ele tá mais ou menos, então você precisa do cozimento fora, né, porque você não tá conseguindo fazer muito o cozimento dentro, né, então é importante, né, pensar nisso, né, usar os temperos, igual eu falei, né, quando os temperos, eles são importantes porque eles acrescentam o sexto sabor, que às vezes é difícil a gente conseguir na alimentação, né. Isso é uma coisa que eu não vou entrar porque a gente não tem tempo para falar, mas os sabores, né? O Ayurveda recomenda que a gente consuma os 6 sabores em todas as refeições, né? Então, os temperos, eles adicionam um sabor que é difícil da gente conseguir normalmente, que é o picante, e ele é super importante. A gente consome muito alimento doce, muito ácido, né? Muitos alimentos com salgado, mas o picante, ele vem principalmente dos temperos, então é importante usar, né? E além do alho e da cebola, né? O alho e cebola fazem parte da nossa cultura aqui no Brasil, então muita gente consome, né? É legal usar, mas assim, é legal usar outros também. A gente partir para essa coisa da massala, né? Que eu coloquei a massala para ajudar a digestão, mas tem massalas para outras coisas também. Você pode fazer a sua própria massala, o seu temperinho ali, né? Com as ervas que você mais gosta, até ervas frescas também, não precisa ser só em pó. Então é importante usar tempero, né? A combinação dos alimentos é importante a gente evitar combinar, principalmente, né? Leite com outras coisas é muito ruim, né? Leite, queijo, não é legal você juntar com grãos, né? Com feijão, com lentilha, com as carnes, né? Também não é legal. Então, estrogonofe, assim, se você está acostumado, e tem outra coisa também do Ayurveda que é assim, quando a gente está acostumado com alguma coisa, a gente consegue até digerir melhor, né? A gente consegue lidar melhor com aquilo que o nosso organismo já está preparado, né? Já está acostumado com aquilo. Mas, em geral, né? São combinações que não são legais, assim, de fazer. Principalmente quem não está com acne bom, né? Quem tem um acne bom até consegue, está acostumado, então não vai ter problema. Mas, em geral, né? E aí a fruta, né? Porque fruta, gente, isso foi uma coisa que eu descobri também com a Ayurveda. A fruta não combina com quase nada. A gente tem o hábito, né, de colocar a fruta na comida e se você não sente nada, tudo bem, mas o Ayurveda recomenda que não é uma coisa legal você misturar fruta com outros tipos de alimentos, né? Não é, mas enfim, assim, quem gosta e está acostumado a fazer e não se sentir mal, tudo bem, mas é a recomendação, né, vamos dizer assim, dos fundamentos aí. Aí, em relação à quantidade, né, que a gente sempre tem prestar atenção, né, na quantidade total, né, de cada refeição, para não comer nem a mais, nem comer menos, para, né, se nutrir, e os componentes daquela refeição, né? Isso, o que significa isso? Normalmente, né, eles indicam que a quantidade é o que cabe nas duas mãos juntas, né? Então, isso é a quantidade ideal. Então, cada pessoa tem um tamanho de mão, então cada pessoa tem uma quantidade ali que é o ideal para ela comer. E isso, assim, metade dessa quantidade total tem que ser sólida, 1/4 líquida e 1/4, né, dessa quantidade total tem que ser nada, tem que ser ar. Por quê? Né? Lá dentro do nosso estômago, o alimento ele precisa se misturar. Então, é importante que tenha esse ar, que ele se movimente para poder, para a digestão ser completa, para a digestão ser
feita corretamente. Então, essa quantidade tem que levar em consideração tudo isso, né? Então, o local, né, sempre importante dar preferência aos alimentos da nossa região, porque se eles cresceram ali é porque eles foram feitos para... eles são bons para a gente consumir. E aí, o tempo, aquilo que eu já falei também, né, de acordo com as estações do ano, com a idade, né, a criança come um pouquinho mais, né, assim, coisas mais nutridoras, né, para CAFA, né, indicado para CAFA, né, o idoso, né, após os 60 anos, acaba se preocupando mais com o dosha vata, então é assim que se escolhe, né, e depende da pessoa, né, que é o consumidor que eu coloquei aqui, depende da pessoa, depende do doce, depende do que ele gosta, né, se tem algum desequilíbrio, se não tem, tudo isso é importante. E tem essas regrinhas aqui que isso eu acho super legal, né, assim, da gente isso é uma coisa prática que dá pra gente fazer toda vez que a gente for se alimentar, né. Então, assim, a nossa comida, ela deve ter a potência. Quando eu falo quente, não é que ela deve estar quente, né? Mas, assim, a potência dela deve ser mais para quente, né? A comida fria, ela é diferente do nosso Agni, né? O nosso Agni, ele tem essa característica de ser mais quente. Então, se a gente come um alimento com a potência fria, por exemplo, leite, queijo, eu sempre lembro de leite e queijo porque são, assim, os mais. Iogurte, né? Uma fruta também é fria. Então, a gente sempre tem que colocar alguma coisa para equilibrar isso, né, para colocar a comida, para acrescentar uma potência quente nesse alimento, né, para ele não ficar totalmente frio, né, e ela deve ser mais para oleosa, não significa que eu tenho que consumir um litro de óleo na comida, não, mas ela tem que ser mais untuosa, né, esse oleosa aqui significa isso, ela tem uma ligazinha, né, a ingerir na quantidade adequada, né, só quando tiver fome, né, quando tiver digerido a refeição anterior, num local agradável, né, com os acessórios adequados, então, né, não comer em pé lá na barraquinha, não sei qual, entendeu? Assim, é sentar para fazer uma refeição, né, assim, para você se concentrar. E aí depois até fala nisso aqui, né, não falar, não rir, concentrar-se na comida, né, que é isso aqui, tem tudo, né, tá tudo meio que interligado. E aí, esse aqui também, ó, os alimentos não devem ser contraditórios em sua potência. Então, é isso, é sempre um pouquinho mais para quente, né? Para não ser, assim, uma coisa muito quente com uma coisa muito fria, né? Dá preferência para o quente e quando for alguma coisa mais fria, acrescentar as especiarias para dar uma aquecida. Não comer nem com pressa, nem muito devagar também. Comer muito devagar também lentifica a digestão, então não é indicado. E consumir os alimentos que são, né, adequados para a nossa constituição, né, aquilo que for melhor, né, para a gente. E isso é baseado no dosha, principalmente aqui no Ayurveda, né, mas assim, às vezes a gente, né, eles colocam isso aqui porque às vezes a gente fica querendo comer o que todo mundo está comendo, né, mas às vezes aquilo não te faz bem, né, para o seu temperamento, para sua, né, para sua constituição. Então é importante levar isso em consideração. Aí eu coloquei aqui essas coisinhas assim, que é meio que um resumo, né, assim, das coisas mais importantes. O primeiro deles, gente, é isso aqui, assim, se vocês, a partir de hoje, a partir de agora, que daqui a pouco a gente já vai comer. Aliás, quem tá com fome? Deixa eu abrir aqui. Ó, quem tá com Agni bom tá com fome. Já tá na hora. Então, assim, a partir de agora, né, a partir dessa próxima refeição que a gente for fazer agora, assim, se não tiver com fome, não comer, sabe? Não se encha de ama. Então, isso aqui, para mim, é o mais importante. Foi o que eu coloquei aqui, falei várias vezes, porque isso que é o mais importante. Aí a recomendação do Ayurveda, né, que são essas 2 a 3 refeições por dia, né, que nem eu coloquei lá na rodinha lá do dia, né, que assim, um café da manhã, um almoço e um jantar leve, né, então assim, não ficar fazendo lanchinho, né, coisinhas assim, porque isso atrapalha muito a digestão. Isso assim foi uma das coisas que mais eu mudei e que mais me fizeram bem, essas 2 aqui, na verdade. Ó, comer quando tiver com fome e 2 a 3 refeições. Então, eu acho que se vocês fizerem isso a partir de hoje já tá bom, já tô feliz. E aí a preferência por orgânicos, né? Isso é uma coisa que às vezes a gente até cria uma resistência por causa do valor e tudo, mas sempre pensar, gente, que a gente às vezes pode pagar caro, assim, às vezes não, eu tenho certeza que a gente não consumir orgânico, a gente vai pagar caro mais para frente, porque são
as pessoas, assim, os produtores, né, usam muito agrotóxico, muito produto químico, né, muita coisa que vai se acumulando no nosso corpo, às vezes a gente nem se dá conta, então paga um pouquinho mais caro, a gente acaba até estimulando, né, o pequeno produtor e se todo mundo consumir orgânico, a demanda vai aumentar e as coisas vão ficar mais baratas. Então, assim, é importante todo mundo consumir orgânico, sem produto químico, industrializado, e aí evitar excessos, né? Essas coisas que eu coloquei aqui, assim, para a gente não se intoxicar, né? O excesso de café, carne vermelha, doce, açúcar, farinha, álcool, né? E aí aqui não consumir, né? Que isso aqui é uma coisa que, assim, deveria ser banido, que é o refrigerante, né? Fritura. Refrigerante até saiu esses dias um estudo, não sei se vocês chegaram a ver, que ele está relacionado, né, à hipertensão e à doença renal crônica, né, como eu sou nefrologista, e foi feito esse estudo porque ele tem muito sódio, né, então ele acaba sobrecarregando o rim, então é um fator de risco, na verdade, para doença renal e hipertensão, né, então mais um motivo para a gente não consumir. E fritura, né, que também é um tipo de preparo que não é o ideal, então, assim, assim, a gente, se vocês puderem, né, dentro do possível, é bom abolir, porque não faz bem. E margarina, né, gente, que não vou nem comentar. É isso. Namastê. Paula, Obrigada. antes de te agradecer, porque tem duas perguntinhas aqui, né, eu sei que a gente já deu horário, mas só um pouquinho, gente, segura aí um pouco. Uma é da Elisa, mas eu vou deixar da Elisa por último, porque ela é mais complexa, eu acho. E a Dandara perguntou se tem como conciliar hipertrofia com a Ayurveda. E aí, dúvidas de outras pessoas. Tipo, o que é uma alimentação? Eu não sei, né? Se dá para entender a pergunta. Paula, tem como conciliar hipertrofia muscular e Ayurveda ou são conflitantes? Essa foi a pergunta. Então, assim, é muito difícil falar isso pro Ayurveda, assim, porque vai te, assim, o que você quer dizer com hipertrofia, né? Assim, porque tem gente, às vezes, que é muito, assim, que tá muito magro, né? E aí o vata tá muito agravado, né? Agora, o excesso, mais do que isso, assim, o Ayurveda realmente... isso não vai te trazer, assim, pela visão do Ayurveda, né? Você vai sair da sua constituição. Então, não tem muito sentido você fazer uma hipertrofia. Agora, por exemplo, se a pessoa tem, assim, né, assim, uma constituição mais vata, ela é um pouco mais magra, então ela pode fazer uma alimentação que vá deixar esse vata mais equilibrado. Porque elas têm uma tendência maior, né, a emagrecer, a ficar muito mais frágil. Então, assim, fazer a alimentação um pouquinho mais, né, para deixar ela um pouquinho mais forte, né, assim, mas não necessariamente com hipertrofia, porque aí você vai, assim, você vai fugir da sua natureza. Eu não sei se as meninas pensam diferente, mas assim, eu não consigo ver, assim, o Ayurveda recomendando uma dieta, né, uma alimentação para a pessoa ficar hipertrofiada, assim, porque até a parte do exercício físico, assim, sabe, não se recomenda fazer um exercício muito extenuante, uma coisa muito, né, e a gente sabe que para realmente ter essa hipertrofia, né, que a gente vê muitas pessoas fazendo, precisa, né, fazer né, porque sempre a gente tem que lembrar. Deixa eu beber uma água. Ela já até colocou que entendeu. Ficou bem dinâmico, bem didático. Sempre a gente tem que entender, assim, que o Ayurveda, ele recomenda tudo isso aqui é pra gente ter uma vida longa, né? Então, assim, ter uma vida longa é ter os doshas equilibrados. Então, não adianta a gente querer fazer algo muito diferente disso, entendeu? Se a gente quiser ter uma vida mais longa. Mas, enfim, né? Assim, depende muito de cada um, muito de cada... Bem claro. A Celine perguntou o que colocar no iogurte para deixar ele mais quente. Então, o iogurte, assim, ele tem essa natureza, né? E ele assim, tem um tipo de um iogurte lá na Índia, que é o buttermilk, que até ele é um pouco mais, ele não tem tanto ele é um pouco mais, eles batem, assim, né? Ele até ajuda na digestão, o soro do leite mesmo. É porque a diferença, Paula, é que o nosso iogurte ele tem a fermentação através das bactérias e o buttermilk é só pela... É só batido, era isso que eu ia falar. Então, assim, é diferente, assim, né? Então, o iogurte, ele fica pesado mesmo porque tem, né, todo um processo, né?
E o leite já é pesado e o iogurte também fica. Então, assim, vai ser muito difícil deixar ele quente. Vai ser muito difícil. Ele sempre vai ter essa potência fria. Mas para ajudar, o que dá para fazer é colocar especiarias que sejam quentes, tipo canela, anis estrelado, né? Fazer uma massala, talvez, com essa potência um pouquinho mais quente. E aí, assim, principalmente canela, o cardamomo também é quente, anis estrelado, são ervas, né? São condimentos que são quentes. Então, aí acrescentar, mas ele vai continuar sendo frio, né? Não é que ele vai, né, mudar a característica dele, mas vai ficar um pouquinho mais quente com as especiarias. Perfeito. A Elisa Massala é uma coisa muito legal, viu, gente? Se vocês conseguirem fazer qualquer uma, assim, mistura. Eu dei a ideia ali, mas faz, assim, deixa num potinho, carrega, é muito bom. A Elisa tinha feito uma pergunta quando você estava falando da questão das estações, né? Ela colocou, no Japão temos as estações do ano bem nítidas, ou seja, tem todo esse trabalho de preparação para a próxima estação. Como ficaria no caso de locais que tem uma estação ao ano todo? E depois ela faz um comentário. Tem alguma coisa desse respeito? Então, aí assim, nos locais que fica essa estação o ano todo, né? Aí a gente tem que tomar cuidado, porque assim, por exemplo, aqui em Vitória, né, eu vou dar o exemplo daqui para a gente entender. Aqui é muito quente o tempo todo, então pita vai sempre ficar um pouquinho mais alto. Então a gente sempre tem que tentar controlar um pouquinho o pita, assim, tentar deixar ele em equilíbrio, porque se o pita começa a elevar muito, o fogo fica muito alto, ele acaba secando. E aí vai desequilibrar a vata. E aí vai, entendeu? Aí entra num círculo. Então, assim, é sempre ir nesse equilíbrio, se observando, porque a estação ela vai continuar a mesma, mas aí o efeito que ela vai trazer na gente acaba mudando. Né? Então, é essa interação, né? E mesmo nos lugares que tem a estação um pouco mais, assim, mais estável, mais definida, tem variação. Dá para perceber. Sabe? A gente começa a perceber que tem épocas que venta um pouquinho mais, tem épocas que venta menos, chove. Então, assim, é muito difícil a estação que seja, assim, exatamente igual sempre. É porque às vezes não é tão demarcada, né? E aí é que é um desafio até um pouco maior, né? Porque você não consegue prever o que vai acontecer, né? Mas, assim, quando você começa a perceber a estação, então tá mais quente, você já começa a cuidar do seu pita agora, para não piorar lá depois, entendeu? Perfeito, perfeito. Ai, gente, agradecer muito a Paula, porque eu tô assim... Gente, falei. Não, apresentação linda, tô bem impressionado com todo o carinho, dedicado, de verdade, com todas as explicações. Foi uma baita aula, já tem gente pedindo para ter uma segunda aula aqui. Vamos. Tem várias coisas assim mais para falar, a gente pode... Então, assim, obrigado por toda a disponibilidade mesmo. Obrigado a todo mundo que está aqui. Vou deixar a Paula para falar, mas eu queria agradecer mesmo, né? Sempre, porque é muito legal. A gente tem um grupo que eu acho que facilita o processo até de aprendizado, né? A gente se conhecer um pouquinho. Acho que isso ajuda um pouco. Pelo menos a minha ajuda, eu acho que acaba todo mundo se sentindo um pouco mais à vontade e até mais aberto para o conhecimento chegar. Sim. Então, obrigado por tanto conhecimento, Paula, de verdade. Gente, eu que agradeço, assim, eu quis trazer, assim, são muitas coisas que nem eu falei, né, eu quero às vezes falar tudo, porque realmente o Ayurveda me deixa bem impactada, assim, na verdade, pela simplicidade, né, e pela essa coisa intuitiva, sabe, que eu acho que se a gente consegue trazer, apesar de ser uma ciência muito séria e tudo mais, se a gente consegue trazer essa coisa para o nosso dia a dia, ajuda, né, a escolher melhor, né, a se observar. Então, eu acho que é isso que é o maior ensino, assim, que o Ayurveda traz. E tem muito mais, assim, porque é o mundo, é isso. Se a gente conseguir entender isso aqui, depois avançando, a gente pode marcar mais, com certeza. E aí a gente consegue, depois que tem tudo isso, a gente consegue trocar bastante também, sabe? Então, eu acho que é o começo, assim, para quem nunca ouviu falar, né, assim, é bem... E eu queria te agradecer também, Bruce, pelo convite. Para mim, falar de Ayurveda é muito... Eu fico bem feliz de falar. E eu fico falando aqui, falando. Eu fiquei bem feliz porque a Paula, para mim, é uma pessoa leve, é uma pessoa que me traz leveza, seja no virtual, mas eu, né, já fiz alguns encontros na Atma Vix, que é um espaço incrível que tem aqui em Vitória. Fizemos até um carnaval, pensa, gente, no sábado de carnaval fizemos um bloco. E foi muito legal. Fiz uma meditação ativa com muita música, então foi bem legal.
ela e a Nelly, né? É difícil falar às vezes de Atmavix sem referir a Nelly, que também sempre está presente. Então é muito gostoso estar com ela, estar nesse espaço, então não tinha como ser diferente aqui. Não tinha como. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Muito bom. Amei. E Gente, obrigada, então um por vocês terem beijo. me ouvido. Vamos comer, porque agora tá na hora, no Agni. Vamos colocar em prática, hein? E entram lá no perfil da Atmavix, quem tiver interesse do curso que vai abrir agora, ou para acompanhar o trabalho mesmo das terapeutas, né? Desse pessoal que está fazendo esse trabalho incrível. Atmavix no Instagram. Isso, @Atmavix. A gente tem colocado várias coisinhas lá. Semana que vem começa o curso, se alguém se interessar em fazer. É um curso de formação, assim, para, né, um curso mais longo, tudo. Normalmente no encerramento o pessoal vai para a Índia para poder encerrar. E legal, hein? Tem a viagem para a Índia. Beijo, gente. Ótimo final de semana. Tchau, tchau. Beijo.